Boas maltinha, daqui o vosso podcast favorito, o Futebol Barris. Com vocês é o Nuno Gavas, eu, o vosso host favorito também. Os meus dois amigos, El Pibe João Miguel e Boas, Boas. El Guapo Johnny P. Sim, boas. aquilo é o Johnny Isso, P, boas. sem barba. Eu sei que vocês não o reconhecem, não o substituímos, é mesmo ele. Vamos falar Ok. sobre um bocado, é um bocado da realidade do Barça de hoje em dia e também um bocado da, não é bem decadência, mas do downfall do Barça. Não é que tenham acabado como clube, mas está perto. Ah, Estou a brincar, também, claro. Mas vamos falar, pronto, do que é que achamos que foram os fatores, ou os principais fatores para o decréscimo de rendimento. Vamos falar um bocado das transferências. Vamos falar um bocado de tudo do Barça. Eles hoje que estão, acho que ainda estão a jogar. Marcaram agora mesmo o 2-0 contra o Cornella, aquele colosso. Mas sim, vamos falar sobre o Barça hoje, principalmente. Como é que vocês estão, amigos? Tudo Nesta bem. noite Quer fria. dizer, Estou bem, estou bem. já tive melhor, já tive melhor. Apostaste no Temos aqui Cornella, um- não é? Temos Yeah, aqui o Johnny P um pouco adoentado hoje, yeah. mas estamos confiantes numa Hoje não boa posso falar performance. muito porque não pega-se. Sei que não. Não. Mas estou pronto, Então, estou pronto. Doente, mas cá estou. querem começar por onde? Eu ia já lançar uma pergunta, que é, onde é que Ui. vocês acham que começou o declínio do Barça? Ou assim, onde é que acham que começou o declínio do Barça primeiro? Eu O começo. declínio. Eu começo. Posso Não, eu começar? já sei. Não, eu começo. Força. Tá Eu tudo a começo lutar. porque eu começo. Eu só vou explicar antes. Eu vou começar porque eu quero que ele me responda a seguir. Ah, isto, isto, vamos lá ver uma coisa. Eu já previa um pouco isto. Penso que vocês também. Mas já se previa isto há alguns anos. Isto porquê? Ah, eu acredito que o Barça não preparou como devia ter feito as saídas dos chave, como o Xavi e o Iniesta. Acho que são duas das principais referências. Há também outra referência que é o Puyol. O Puyol ainda saiu anteriormente. Até o Daniel. O Daniel Alves também. Mas acho que as duas principais referências que o Barça teve nos últimos anos, para mim, dois dos melhores médios que alguma vez jogaram futebol, não houve nenhuma preparação. Muitas equipas caem no erro que os jogadores duram para sempre, que as hegemonias duram para sempre, e acho que o Barça caiu um pouco nesse erro. O Xavi e o Iniesta são jogadores difíceis de substituir, sem dúvida, mas penso que que o Barça preparou muito mal a sucessão deles os dois e agora está a pagar por isso. Claro que também pois, há outros fatores, a má gestão de direção, a venda do Neymar também na altura, o Neymar a forma que o Neymar estava era top 3 mundial, a saída do Neymar também não ajudou porque ele estava numa forma fantástica, mas queria sair da sombra do Messi. A sucessão do Neymar também acho que não foi bem preparada, no sentido que gastaram muito dinheiro no Coutinho, independentemente do Coutinho ser um grande jogador, foi muito dinheiro investido para um jogador que, se formos a ver bem, onde ele rende mais é onde o Messi joga, pelo menos na minha opinião. E o Dembélé foi aquela aposta um pouco. O Dembélé também foi mais de 100 milhões. Foi aquela aposta um pouco arriscada num jovem de 20, 21 anos. Pronto, não está a correr tão bem, mas ele também ainda vai ter tempo de, De vingar. De vingar. vingar. É isso, era a palavra que me faltava. Este conjunto, todos os fatores, vai dar depois ao Messi não renovar e haver aquelas novelas todas se sai ou não, problemas com a direção. Isto tudo gera isso, não é? E claro que não é bom para a equipa, não é bom para a equipa ressente-se. E vamos lá ver o que é que vai daqui para a frente. Eu próprio, eu adoro o Barça e gosto muito do Barça, não sou aquele fã, não sou aquele fanático pelo Barça, mas gosto do clube do Barça. Acho que o Barça é um clube, durante muitos anos, não, é dos melhores clubes de sempre, acho que não há dúvidas disso. Só que se o Barça não se mete a pau, vai entrar aqui num declínio grave e vamos lá ver se dá a volta, porque lá está, se o Messi sair, vai sair o melhor jogador da história,
o melhor jogador desta década e provavelmente o melhor jogador de sempre. E não vejo ninguém que possa vir a substituir o Messi. É assim, pegando já para a pergunta, onde é que começou? Começou claramente em 2010, quando o Juan Laporta saiu da equipa. Porque primeiro o Barça ganha nos anos a seguir, pelo menos até 2019, o Barça estava forte. São quase 9 anos a diferença, e isto para quem ouve pensa que eu até posso ser um bocado parvo a dizer isto. Mas a verdade é que desde a chegada do Sandro Rosell ao Barcelona, que o core de jogadores que foi montado nos 5, 6 anos antes, até mais, 7 anos talvez, foi-se degradando a pouco e pouco, e os jogadores que chegaram para colmatar a saída desses jogadores que tu falaste, que são o core de jogadores importantíssimo que o Barça tinha. O Barça em 2000, o Barça em 2000, de 2003 a 2006, 7, 8, monta uma equipa monstruosa com 5, 6 jogadores que são o core da equipa, e que o resto está simplesmente a complementar o que está à volta desses 5, 6 jogadores que são o core da equipa e que são, se calhar, na posição deles, não sei, mas são dos melhores jogadores da história na posição deles. Eu falo dos jogadores que vocês falaram: o Messi, o Xavi, o Dani Alves, o Busquets e o Puyol, até o Piqué. São jogadores que a equipa foi sempre montada à volta desses jogadores, e essa base de jogadores, se vocês forem analisar, já estava montada já para aí desde 2007, 2008, estás a ver? Sim. E o sucesso do Barça nos anos a seguir, nesses 9 anos que vêm, porque o Barça até 2019 mais ou menos até teve relativo sucesso, o Messi até ganhou o Bola de Ouro, ganharam 8 de 11 La Ligas, foram à meia-final da Champions, ganharam outra. Pá, houve muitos percalços pelo caminho, a equipa não era a mesma, não tinha a mesma performance, mas era muito boa na mesma e era competitiva, porque tinha lá ainda muito desse core e muito desse trabalho que foi feito antes. A questão é que o Barça, com o Juan Laporta, tinha outro poder que atualmente, e desde então, desde 2010, não tem no mercado. E sofreu um bocadinho daquilo que o Milan sofreu na altura quando fez o rebuild, digamos, da equipa, que é contrataram vários jogadores que no mercado pareciam fazer total sentido, como o Pato, e acabaram muitos deles por saírem flops. Ainda ontem falámos disso, o Taiwo, por exemplo, o lateral esquerdo. Mas tu achas que o Barcelona... Agora, Mas espera aí, mas Eu- tu não, o achas que que eu o acho- Barcelona fez já entrou em O que eu acho rebuild? que Isso vai aconteceu foi- entrar? O que eu acho que aconteceu foi que o rebuild foi parcialmente falhado, porque a gestão não foi boa, e mesmo a gestão não sendo boa e havendo a intenção de fazer esse rebuild foi condicionado por alguns fatores. Pá, eu acho que não foi só a incompetência das equipas de scouting, dos diretores desportivos, porque foram sendo contratados jogadores que faziam sentido. Tipo, o Coutinho fazia todo o sentido de vir para o Barcelona. Eu lembro-me quando o Coutinho veio, foi logo na altura que o Iniesta saiu, fazia sentido. Não estou a dizer que um substitui o outro, mas pelas características, são jogadores que era um jogador que podia substituir o Iniesta com qualidade, pelo menos qualidade técnica suficiente para se notar pouco a saída dele, visto que o Iniesta também já saía no momento em que já não estava no seu auge, ou seja, vinha um Coutinho no auge que supostamente ia ser melhor que o Iniesta que já tinhas. Entendes o que eu estou a dizer? E a verdade sim. é que o Coutinho acaba por não, a verdade é que o Coutinho acaba por não conseguir se ingrar na equipa, muito por culpa dele, muito por culpa também dos treinadores que não souberam tirar o máximo partido da qualidade do jogador. Mas pá, não deixa de ser um jogador que custa 140 milhões de euros. Um jogador que custa 140 milhões de euros não pode dizer que a culpa dele não jogar bem é do treinador, entendes? Isto é a maneira como eu vejo. É como o Griezmann e é como o Dembélé. O Dembélé tem outros problemas físicos associados que, pá, Por é um desleixo bocado azar, também. é um bocado desleixo. Ele tem azar porque, pá, Ele quando tem está muitos a episódios de subir. desleixo. Exato, mas ele quando está no crescente de forma e quando está a jogar bem, ele tem tido o azar de se lesionar. Mas ao mesmo tempo também esse azar provém desse tal desleixo que se fala muito da vida pessoal dele. Que é um jogador que também custa 100 milhões de euros, também tem que dar step
step up, tem que render, seja qual for a condição, entendes? Um jogador que custe 100 milhões de euros não pode ter desculpas de não jogar bem. Sim. Entendes o que eu estou a dizer? Seja Claro. para que equipa for. Tem E o que dar Barcelona foi resposta, tem buscar que dar 3 resposta jogadores. sempre. Claro, e Tem o que dar Barcelona resposta foi buscar sempre. 3 jogadores que, para além de custarem 100 milhões de euros, Mais de vinham 100 milhões. bem cotados, mais de 100 milhões de euros, porque o Griezmann também é um Só, jogador que vinha só o muito bem Coutinho cotado. e o Dembélé acho que foi 270 aos dois. Foi 141, Exato, foi 100. 130, 140, É. exato. E Não, o mais Dembélé foi 120 do 105. Griezmann. Ou Não. 110. O Dembélé não foi tão caro. Foi. Pronto, Chegou aos mas foi 130, valores acho. foi mais ou menos esses valores. A questão é, esses jogadores não podem vir para as redes sociais e os pais e os tios virem defendê-los nos jornais a dizer que a culpa é do treinador que não o mete na posição certa. Isto não... São jogadores que custam 100 milhões de euros. Eles têm que ser star players, ponto final. A jogar no meio, na esquerda, na direita. Eles têm que render, acabou. Entendes o que eu estou a dizer? Tipo, não é... Tipo, a diferença de rendimento deles a jogar na posição deles para o rendimento que eles têm a jogar na posição que o treinador os mete é tipo ridículo, porque o Griezmann mesmo a jogar no meio, mesmo a jogar atrás do ponta de lança joga mal, portanto, qual é que é a desculpa? Entendem? Mas também raramente jogou mesmo nessa posição. Mas ele jogava extremo direito também no Atlético, jogava bem no Barça, nem por isso. Extremo por isso direito? Extremo esquerdo? Não, ele chegou a jogar extremo direito também. O extremo esquerdo foi mais antes de ir para o Mas Atlético. independentemente Sim, da mas- posição, é aquilo que o Pacheco está a dizer. Um jogador que custa 100 milhões tem que dar Sim, por resposta 100 em milhões qualquer até defesa posição. esquerda ele tinha que jogar e tinha que jogar bem. Eu também vou dar o exemplo e tal, daquilo do Félix, do treinador, o treinador quer que ele defenda. Epá, mas o Félix custou 120 milhões, o treinador quer que ele defenda, epá, corra para Mas a trás. questão é, nós estamos a falar de jogadores, o Barça tem a felicidade de ter o estatuto de poder contratar jogadores de elite topo mundial. Estes jogadores de elite topo mundial, só pela forma competitiva com que devem encarar o jogo e a sua vida profissional, deviam ter toda a facilidade em serem versáteis o suficiente para jogar em qualquer posição. Eu dou já aqui o exemplo, por exemplo, o Samuel Eto'o não jogou uma meia final da Champions a lateral esquerdo, um ponta de lança, não fez um jogão a lateral esquerdo. É isso que eu estou a falar, estás a ver? E valeu-lhes o Champions. O Samuel Eto'o estava tão comprometido e o nível de profissionalismo dele era tão elevado que ele até a lateral esquerdo jogava Isso muito. falta Ele muito podia- aos jogadores de hoje em dia. Ele Eu podia por jogar acaso a tinha época notado isso. toda. Eu acho que isso depende do Samuel jogador Eto'o podia jogar a época toda a lateral esquerdo Falta que ia ser muito dos hoje em melhores dia. laterais esquerdos. Falta Entendes o que eu muito, estou isso a falta dizer? muito. Sim, mas isso estás a dizer, tocas aí num ponto interessante. Epá, pelo menos é aquilo que eu vejo e epá, corrijam-me se estiver enganado, mas eu sinto, se calhar depois tem muito a ver com isto das redes sociais, acho que tem muito a ver. Epá, há falta que os jogadores parece que já não têm mesmo aquela garra que tinham antes, muitas queixinhas, falta de... Esse exemplo do Eto'o é excelente, o Eto'o, o Mourinho diz, olha, estamos com -1, na altura foi o Tiago Mota, que foi expulso, pá, joga uma lateral, e o homem fez um jogão do caralho, o homem que é um dos melhores pontas de lança, pá, Sim. que eu também já vi jogar. E o homem fez um jogão do caralho, é profissional, E a questão acho que imagina, antigamente jogavam mais para a estas coisas, equipa. porque é que eu Hoje não. culpo a direção? Eu não culpo a direção somente pelos erros do departamento de scouting. Contratámos o André Gomes para substituir o Xavi e pronto, foi um erro, é estúpido. Mas venderam e supostamente as coisas deveriam melhorar e não melhoraram. A questão é, esse exemplo tem que partir de cima, entendes? Essa vontade, esse profissionalismo, os jogadores têm que ter isso dentro deles e um jogador de 100 milhões tem que ser isso e acabou. Mas E para custar não 100 milhões é sendo porque é isso, bom, né? a questão é, mesmo Não, o e dois jogador deles não jogam sendo- na altura de pico também, não tem desculpa de ser jogadores em desenvolvimento, se calhar Sim, como o também. Félix, Há o muito também, Coutinho mas há fez muito uma época jogador do que vai caralho, parar. o Griezmann também. Há muito jogador que vem parar estas equipas que, pá, por seu gabarito e por seu nível técnico acabam por ter lugar nestas equipas porque, pá, basicamente jogam muito à bola, pronto. Só que a questão é, este exemplo de profissionalismo, de ser competitivo, de querer dar tudo, independentemente do sítio onde joga, na posição, com o treinador que for, isto são exemplos que partem desde cima e isso começa na direção, começa na estrutura do futebol, entendes? Por isso é Sim. que eu também, pá, atribuo um bocado a culpa nesse aspecto à direção. Pá, Pá, eu acho que não sou tão extremo como tu, ou extremista, neste caso custaram 100 milhões, tem que jogar bem independentemente da posição. Também dou sempre um bocado a área. Bebe, se o jogador não joga bem na posição, não vai jogar bem na posição. Agora, acho que tens razão na parte que disseste que
são bons o suficiente para custar 100 e tal milhões, também deviam ser bons o suficiente para ser versáteis ou tentar ser mais versáteis, não é? Do tipo, ok, jogo mal a extremo direito ou defesa direita ou whatever. Tipo, tem que aprender também, se calhar, a esforçar-se mais um bocado pela equipa, a abdicar, se calhar, um bocado de ok, não jogo bem a extremo direito, vou aprender ou vou tipo, esforçar-me mais. No caso do Barcelona, não acho que nenhum desses três que veio não parecem jogadores esforçados, não parecem tipo, preocupar-se o suficiente. Se calhar, Não estão comprometidos o exato, não há suficiente muito com o projeto, compromisso. entende? Yeah. Quando um jogador está comprometido, o jogador joga a lateral esquerda, a lateral direita, a central, o jogador quer é jogar e dar o máximo para ganhar os jogos, entende? Voltando um bocado, acabamos para falar do Sporting, o Acunha, por exemplo. Toda a gente sabe que é um jogador extremamente competitivo, muito aguerrido e que sente muito o jogo. Ele no Sporting jogou a extremo, jogou a médio centro, jogou a defesa esquerda. Eu acho que se pedissem ele para ir à baliza, ele provavelmente ia à baliza e não se importava. Ele Isso até jogou a central do lado esquerdo em sistemas de sim, 3 também é centrais. verdade. Eu acho que tem um bocado a ver com o tipo de personalidade e um bocado também a ver com. Mas Pronto, lá está, isso é um bocado aquilo que eu estava a referir, que é, há jogadores que têm essa característica inata a eles. Eles simplesmente são assim, são profissionais, querem dar o máximo, querem ganhar jogos, independentemente de onde joguem. E depois tens outros jogadores que, pá, simplesmente pá, são desleixados e precisam de um elo que, que os liga a essa vertente do jogo, entendes? sim. E para isso é que estão lá também os treinadores e para isso é que os treinadores são importantes, por isso é que os treinadores bons pá, mexem bem nesse tipo de jogadores. Pô, mas essa aqui Porque é não chegamos fácil, aí, que eu acho que porque o hoje em dia grande com o problema de dinheiro que os treinadores. jogadores ganham, é fácil eles encostarem-se, entendes? E é por Ainda para mais, pá, sendo eles umas superstars, hoje em dia eles fazem tão pouco e têm tanta atenção. Imagina, eu já vi uns quantos jogos do Chico Conceição e acho que ele é um jogador com qualidade e tem potencial. Mas imagina, eu sempre que o Porto B joga, o gajo está nas trends do Twitter, toda a gente está a falar dele, o rapaz tem tipo uma atenção brutal já, entendem o que eu estou a dizer? Sim, sim. Ele fez tão pouco para a atenção que tem, é, é ridículo. Isso é um fenómeno pá, que nos dias de hoje os jogadores e os treinadores têm que saber viver com isso e contornar isso. E o Barça, como é um clube de superstars, um jogador que assina para o Barcelona fica logo com não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais e é logo uma super estrela. Pá, e os jogadores? Pá, é preciso que o exemplo parta de cima, entende? Sim. Sim, sim, sem dúvida. Mas lá está, aquilo em relação à direção, é que tu falaste, pegando um pouco, voltando um bocado atrás daquilo que tu disseste, Espera desde aí, 2010. Johnny P, só queria fazer um reparo. Quer dizer olá aqui ao nosso grande amigo Quarry, nosso streamer favorito. Está aqui no chat, veio falar connosco. Aqui, Se tiveres alguma pergunta ou alguma questão, estamos a falar sobre o grande declínio Quarry. do Barça. Se quiser, pronto, se tiveres alguma coisa para dizer ou comentar, à vontade. Eu nós depois hoje respondemos. estou doente, por isso é que eu não reajo. Hoje estou meio doente, acho que tenho Covid. Estou fraquinho, estou reparei. fraquinho. Eu Pois, grande estou Quarry. sempre atento a tudo. Eu É. falo por vocês. É pá, pegando naquilo que ele estava a dizer, que o Pacheco estava a dizer, desde 2010 que o Laporta saiu e entrou. Foi o Rosell, não me lembro, o Rosell. Eu não acho que tenha sido. Tu falas a partir dessa data, mas a verdade é que até 2018 o Barça ganhou uma Champions, né? E Sim. ganhou 8 A das questão é, 11 eu La já Ligas. justifiquei o porquê. Sim, sim, eu sei. Agora, uma pergunta que eu faço um bocado para o ar, que é assim, do género. Uma equipa, quando quer suceder, neste caso estamos a falar dos dois dos melhores médios de sempre, que é o Xavi e o Iniesta, o próprio Daniel Alves, que também deve ser Aliás, eu acho que até é mesmo o melhor defesa direito de sempre da história, o Puyol, que foi um excelente central, o próprio Piqué, que também está em declínio, e o Busquets e o Messi, que para mim é o melhor jogador de sempre. Quando uma equipa quer preparar uma sessão, vamos imaginar que o Barcelona já tinha tudo preparado. Quando contratas um jogador, na minha opinião, o jogador devia ser contratado ainda, por exemplo, quando o Xavi, que querem substituir o Xavi, quando o Xavi ainda está a jogar um bom futebol, não quando o Xavi está em declínio ou quando o Xavi sai. A partir Não, do mas momento... isso aconteceu, atenção. Foi o Aconteceu o quê? Rakitic. E a questão O é... Rakitic era o sucessor do Xavi? Sim, o Rakitic supostamente sempre foi o sucessor. Pronto, então ainda mais razão tem, porque isso, epá, por muito respeito com o Rakitic, eu acho o Rakitic excelente, mas já não jogava da mas mesma lá- maneira, não. eu não Agora acho vamos jogador, chegar- não são jogadores parecidos. Não, mas imagina, agora vai chegar à parte que eu ia chegar, que é, tu vais substituir jogadores que são jogadores geracionais. O Barça teve a sorte de ter 5, 6 jogadores no core deles, que são
dos melhores jogadores nas suas posições da história, e tu não consegues substituir o Xavi. É tão simples quanto isto. Diz-me um gajo que ia substituir o Xavi com qualidade e ia fazer exatamente aquilo que o Xavi fazia, ou melhor. Não existe. Não iria fazer. Tudo Nem bem, o mas Toni porquê, Kroos, nem o Toni Kroos, olha nem o lá, mas porquê Modric, nenhum quando, deles ia fazer. Mas tá bem, tinha o mas Tiago quando Alcântara que... quando o Xavi entra nos 30 e tal anos, quando o Xavi Sim. entra nos 30 e tal anos e sabe-se que ele mais tarde ou mais cedo vai sair, porquê que não procuras, não há mais nenhum Xavi, mas porquê que tu não procuras outro médio, novo, não é? Pá, com o mesmo estilo de jogo que o Xavi e jogar com o Xavi, um jogador Mas talentoso. o Barça tinha um jogador Não, porque lá parecido, está. não o mesmo Outra género, mas coisa, tinha o o- Tiago O Alcântara. Corey O referiu Tiago agora. Alcântara. O O Tiago Tiago Alcântara, por Alcântara... exemplo, foi um desperdício. Lá Eles está, tinham o o Tiago Tiago Alcântara. Alcântara era o que fazia mais sentido. E tinha a cultura, como o Corey sentido. disse. E, por exemplo, Tinha os anos de casa. a falta de aposta na La Masia, não é? Vamos lá ver uma coisa. O Sim, Xavi e e onde é que Iniesta isso vêm começou? da La Masia. Onde é que isso Mas onde é começou? que começou a falta de aposta? Sim, foi Foi por em volta quê? dessa altura, 2010, para aí. Não foi tão atrás. Olha que foi. Foi quando saiu o Guardiola, mano. Simples. Sim, mas entretanto Quando ainda saiu o apareceram alguns. Guardiola. Ok, a aposta pode ir, mas O Barcelona a jogar com o com o Lapo- Guardiola, com o Laporta não, O Christian Telho era dos melhores jogadores do mundo. O Christian Telho teve ali Sim, é 6 meses que era exagerado. uma máquina. O Pedro Rodrigues era uma máquina a jogar com o Guardiola. Não é, É, eu não estou a exagerar, meu. Eu lembro-me de ver o Christian Telho entrar na equipa do sim, Barcelona com 19, 20 anos. O gajo era uma máquina, jogava em tudo todo bem, lado, mas estava em todo pronto, lado e agora a marcava minha gol. pergunta é, mas porquê que o Barça, e o Barça, atenção, nos últimos anos fartou-se desperdiçar jogadores. Fartou-se desperdiçar jogadores. Ainda agora está a desperdiçar. O Riqui Puig mal joga. Para mim é um excelente jogador que devia ter mais minutos. O Alenha também nunca foi aposta. Deixaram-se ir jogadores como... então me esqueci o caraças do nome. Olha, o Desculpem, Eric eu Garcia, estou... por exemplo, saiu que vai voltar Não, agora. mas houve um extremo qualquer que saiu do O Barça. Carlos Tiveste o Pérez. Delofeu, Foi o Pérez, foi o Delfeu, o foi Pérez, estou o a confundir, Delofeu. desculpem. Eu estou meio confuso. o Malcolm. Mas pronto, não O interessa. Malcolm. Aquilo que eu quero chegar é que a falta de aposta na La Masia também não ajudou. Porque, e tal como o Quarry até disse aqui, o Rakitic não tem cultura. Porquê que não foi... Porquê que não apostaram já que o Barcelona é um Mas lá clube está, muito... os Que até jogadores, já os discutimos jogadores que isso. tinham, Foi tudo muito em mas os cima da jogadores perna que tinham também. a cultura, os dois jogadores que tinham a cultura para substituir com qualidade, não iriam substituir nunca da mesma forma e era impossível tu exigires o mesmo ao Rakitic ou ao Tiago Alcântara ou ao Fabregas, que era o nome que eu ia referir, a mesma coisa que o Xavi fazia ou o rendimento que o Xavi trazia para a equipa e aquilo que o Xavi fazia os colegas de equipa jogar. Porque mais importante que o Xavi jogar, ele fazia a equipa jogar. E a questão é essa, é que os jogadores que teoricamente o iriam substituir, o Tiago Alcântara primeiro foi um assalto do Guardiola, foi para o Bayern e levou, e o Fabregas foi um jogador que nunca deu step up no Barça, nunca deu. Pá, lá está, é um bocado situational, não, pá, isto é tudo subjetivo, lá está, mas eu acho que foi um bocado o mau exemplo parte sempre de cima, a falta de profissionalismo, a falta de do jogador ter aquele comprometimento tático e até mesmo social dentro da equipa, parte de cima, isso foi um problema do Barça, e o outro problema do Barça foi os jogadores que supostamente deveriam ter dado step up e que faziam sentido dar step up, muitos deles acabaram por não dar e outros até poderiam ter dado e não tiveram aposta. É simples. Sim, mas um bocado por falta dessa aposta. O Barça teve um grande ou um pequeno, se calhar até dizia um médio êxodo de jogadores a saírem mesmo da cantera para clubes maiores. Houve muitos jogadores a ir para o City, muitos jogadores a ir para o PSG e para outras equipas lá fora. Também um bocado por essa falta de haver tipo, aposta na La Masia. Tipo, porque é que os jogadores haveriam de ficar no Barça quando tinham propostas milionárias? Podiam não, se calhar não ter grandes minutos de jogo, mas tinham propostas melhores de PSGs, de Cities, do United, sei lá, do Arsenal, também foi buscar alguns jogadores. Eu nesse aspecto estou totalmente de acordo contigo, mas se tu fores a ver esses jogadores, praticamente nenhum deles deu um grande jogador. Essa é a Tiveste primeira o Bellerin parte. E a que dá segunda um parte bom defesa direito, tens a Eric isto foi um Garcia. isto foi um massacre do Pep Segura, do Abidal e do Bartomeu, que acabaram com a La Masia e puseram só a tratar os jogadores a todo lado e a gastar um dinheirão todas as épocas. Sim, isso também E não ajudou nada. Nesse aspecto eu não digo que seja só o Bartomeu, que o Pep Segura é que estava à frente do futebol do Barça e o Eric Abidal é que era o diretor desportivo. Pá, e esse desinvestimento paga-se e o Barcelona está a pagar isso, como é óbvio.
A questão é, também não podem estar sempre à espera que saiam jogadores geracionais como saíram durante aquele espaço de, quê? 10 anos de gerações, que vai desde do Xavi até ao Messi. Estás a ver? Sim, eu acho que eles Nunca na vida, não deviam tentado nunca na procurar vida esses ia sair, jogadores, mas nunca na jogadores vida ia parecidos, de sair características. nos 10 anos, em 10 anos, sair dali, em 10 não, 10, 15 anos, vá. Sai-te desde Chaves a Fabregas, sei lá, até os jogadores mais fracos eram bons, como o Telho, eram decentes, não? Como o Telho, como o Oriol Busquets, não, Oriol Romeu, Olha, pá, assim. tiveste bons jogadores sempre a sair, entendes? Durante aqueles 10 anos, a questão é, tu não podes estar sempre à espera que aquilo seja uma minadora e que vá sair dali todos os anos, ou jogadores geracionais. E o Barça teve a sorte de ter 4 jogadores geracionais nesse Mas não período de achas tempo. que houve Foi o jogadores mal Busquets. aproveitados? Não estou a Não, dizer que eu deve acho Não, que ser eles são, Chaves eu ou acho que eles estão Iniestas. mal, eu acho que eles Porque estão mal já... aproveitados. A questão é que Não, onde é que te vai sair outro Busquets, Xavi, Iniesta, peraí, Messi? está bem, mas vamos lá ver Não uma te vai sair. coisa. Estou bem, está bem, mas não, tu não sabes, tu não sabes. Porque, olha lá, tu Epá, não vai Quando sair. o Busquets chegou à equipa principal, não é? Tu alguma vez dirias que ele no futuro ia ser o melhor médio defensivo do mundo? O Busquets na altura não era visto como um dos jogadores mais talentosos da La Não, Masia. mas lá está. Foi um jogador trabalhado. Agora entramos um bocadinho na área do scouting. Porque é que o Sim. Busquets é o melhor do mundo na posição dele? Porquê? Sim, Porque porque é para que mim, ele era. o Porque é que ele Busquets foi para o mim melhor do mundo na posição foi o dele? melhor do mundo para mim porque ele lia o jogador, O jogo. lia o jogo como ninguém. Sim, mas lá está. Isto E tudo aqui porque foi um depende do jogador, quê? Tudo depende Do do isso depende do sistema. treinador, quê? Não, e o Depende do de sistema todo sistema, também. o do contexto treinador. onde ele está. Sim. Depende de todo o contexto onde ele está. Claro. O Busquets só foi um dos melhores médios defensivos, se calhar, da história, porque jogava naquele Barça, que jogava daquela maneira, com aqueles jogadores, entendes? Sim, Porque se mas fosses a meter, tu se metesses o Busquets a jogar no Chelsea, com o António Conte, ele não jogava nada. Isso eu garanto. Sim, tem a ver Não também jogava com o nada. sistema, mas lá está, isso tem a ver Mas com a sem Masia. dúvida. Se eles fazem Mas tanto isso é essa tudo, coisa mas da Masia, é Lá tudo um está. treinar esse conjunto de sistema. fatores. Isto é tudo um conjunto de A questão fatores, é, não é? exato, A partir mas do tudo momento isso, que tu também desinvestes, por assim dizer, Exato. nisso, tu estás a abdicar, não é? Pá, a meu ver, E se há essa filosofia toda de jogar daquela maneira, naquele sistema, ou de maneira muito parecida, não faz sentido deixarem de apostar simplesmente na cantera. Então, tem aquilo montado tudo para ser tipo a cantera, o feeding system da equipa principal. Certo? Deu bons jogadores à equipa principal, deu. E depois de um tempo ao outro deixam de aproveitar isso para ir buscar jogadores já rotulados de estrelas ou jogadores perto de serem sim, mas exato. estrelas e acabam de deixar de apostar nos miúdos que se calhar iam caber melhor no sistema. Tipo Mas Ricky repara, eu e Puig. vamos lá ver respondo uma a coisa, isso, nem eu todos têm que respondo a sair isso chaves, bem. podem, Sim, imagina, exato. sai um jogador que é o Zé Manel e o Zé Manel pode marcar a próxima era, não precisa ser igual ao Xavi, Sim, também é exato. outra coisa. Ninguém Mas lá está a pedir está. um Xavi ou Iniesta. Rotular os jogadores, lá está, mas depois também caem muito no erro de rotular os jogadores, o próximo Messi, Sim, isso o que não aconteceu com o falta é. Deulofeu, por exemplo, Sim. Mas não te E com o esqueçam, vocês Boyan. não se esqueçam de uma coisa, com o Boyan. deixa-me só referir isto. É que o Barça é vítima do próprio standard que colocou ele próprio, entendes? Porque Sim. O Barcelona habituou tão mal os adeptos nos últimos 15, 20 anos que pá, é impossível tu manteres o mesmo nível e o teu core vir todo da formação durante tanto tempo. É pá, é impossível. Yeah. Quer queiram, Ah, quer não, é impossível. Acontece o mesmo com o Sporting, com o Benfica, vai acontecer com todos. Nunca, não vai sair João Félix, tipo, todas as décadas não vai sair João Félix, nem Bernardo Silvas, nem Rui Costas. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. sim, claro, claro. Tu Mas não Olha, podes agora, tornar o teu projeto não pode estar refém de algo que é uma incerteza, porque o scouting falha, o desenvolvimento dos jovens jogadores falha, epá, e teoricamente, mesmo aqueles que podem dar tudo, por exemplo, eu sou um fã do Ricky Puig e acho que o gajo tem tudo para ser um dos grandes médios espanhóis e uma das grandes bandeiras do Barcelona. A questão é, eu não treino com ele todos os dias, essa é a primeira. Eu não o vejo a jogar nos treinos com os colegas todos os dias, não sei como é que é o comportamento dele. E mesmo que tudo se enquadre, aquilo simplesmente pode não resultar porque o contexto pode não o favorecer. E é isso que está a acontecer com ele. O Koeman não gosta dele. Ele é um jogador com características muito próprias, é um jogador que, em termos físicos especialmente, não oferece muito à equipa. Atualmente o futebol exige, pá, quer se queira, quer não, não basta ser inteligente e ter dois grandes pés para jogar a bola e uma grande cabeça. Pá, eu não sei, o contexto conta muito, entendes?
O Quarry Sim, A disse questão da umas cenas no chat formação, que é verdade, que é a cena das eras. Não se pode estar sempre à espera que venha uma era nova venha da cantera, como aconteceu com o Xavi e com o Iniesta, com o Puyol, e ele deu o exemplo de Portugal, da seleção, e é verdade. Mas a cena é, eu acho que tem que haver um misto, que é uma aposta saudável na formação, principalmente uma equipa como o Barça, que monta tipo, o sistema deles à base de jogar daquela maneira, ter aquela filosofia de jogo, aquela cultura de jogo. Tem que haver um misto de aposta na formação com aposta em jogadores de fora, como sempre houve. O Barça ia buscar Henrys, ia buscar Zlatans. O Barça sempre fez contratações. O Zlatan. O mas lá está, o Barça Barça também sempre perdeu muito contratou. esse. Mas o Barça perdeu muito poder no mercado desde a saída do Laporta também. Nunca mais vem nenhum Henry, nunca mais vem nenhum Zlatan. O Griezmann e o Coutinho, pá, perdoem-me, mas não, Mas, mas não fomos tem a ver. nem metade do estatuto. Mas fomos a ver. Entendes? O Griezmann era o terceiro melhor jogador da La Liga, atrás do Ronaldo e do Messi. Também é um bocado difícil Sim, ser mas lá melhor. está. Depois tinhas o Nesse Coutinho, caso, que era top 2 da Premier League. Não eram jogadores maus. O Dembélé era mais uma aposta, porque Sim, explodiu. no papel não eram más Eram, mas a eram contratações. questão duas é, estrelas, o tecnicamente. Griezmann, Mas o é aquilo que eu Griezmann estava a não dizer. O podia fugir Coutinho, muito o porque o Coutinho veio Griezmann jogar foi para que cláusula. posição? Peraí, mas é só uma coisa. O Coutinho veio jogar para que posição? Pois é o que o Supostamente. João Para Miguel estava a dizer, que substituir quem? ia substituir Coutinho, quando Iniesta. chegou, o Coutinho, quando chegou, jogava exatamente na mesma posição do Iniesta. Exatamente na mesma posição. E depois é que passou para extremo esquerdo. Mas ele maioritariamente Pois. jogou quase sempre a extremo esquerda, a cena é essa. É que se ele veio para substituir Iniesta e depois vai fazer uma posição completamente diferente, também não faz muito sentido. Também Mas é lá um está. bocado. Qual é que é a desculpa do Coutinho? É puxar para dentro e rematar, que é a posição que faz, que é mais ou menos o rolo que tem o Messi, só que não é rematar, é fazer tudo, basicamente, puxar para dentro e jogar, e meter a equipa a jogar. Sim, A questão é, a equipa foi mal montada. Eu fartei-me de defender aqui que o jogador certo para aquela posição, um dos, seria o Sané, sem dúvida nenhuma. E vocês lembram-se que eu sim, referi sim. isto, ainda o gajo estava no Schalke. O, o, o Sané fazer aquele corredor ia-te oferecer exatamente o que o Coutinho te oferece, que é jogo interior, e ia-te dar largura. Entendes? E o Barça, o problema do Coutinho a jogar no Barça é que o jogo fica todo afunilado no meio e ele procura os mesmos espaços que o Messi, só que do corredor contrário, a partir do corredor Pois. contrário. Entendes? O jogo acaba por ser muito Acabam previsível por e muito chocar, não é? afunilado. Entendes? Exato. Fica todo afunilado no meio o jogo. E quem é que te dá a largura no E é, o corredor Sané esquerdo? foi o Guardiola que o É o aproveitou. Jordi Alba que tem que correr 50, 60 metros em Plot sprint. twist. O É o Guardiola ouviu Jordi as Alba nossas que te dá conversas. o hit, estás a ver? Yeah, yeah. É o que agora estava a dizer. O Guardiola é que aproveitou, mas aproveita vai que é Yeah. errado. Foi na altura. É um plot twist, Mas grande plot twist. o que o Quarry disse é verdade. O Tiago Alcântara não faz sentido nenhum não ter sido aproveitado. Ele era capaz de ser Sim, o melhor sucessor é capaz possível de ter sido o maior para o Xavi. desperdício do Barça É nos que eles últimos tinham. anos. Não ia ser nenhum Xavi, não ia. Mas era o mais Mas perto ele e não o tem que ser melhor. nenhum Xavi. O melhor Mas ele não possível tem para que ser nenhum substituir. Xavi. Ele Exato, tem que cumprir aquele Não, mas- papel, tem que, Ia tem que ser, levar a ia ser equipa, basicamente tem que o levar a substituto equipa. Ele perfeito não tem que ser nenhum da Xavi. casa, já basicamente formado, já tinha tudo para ser o jogador e depois vai-se embora. Não faz sentido. É mesmo, é falta, não sei, ou é falta de visão, ou é. Não sei, tipo, não faz sentido a saída do Tiago Alcântara. Nunca se percebeu essa do E Thiago até, Alcântara. os valores também não foram altíssimos, foi 20 milhões ou 20 e tal. Tipo, também não foi É, foi à volta pelo valor E a- monetário de A questão certeza. aqui também, imagina, o Barça está neste período mais negativo, que para mim não vem de agora, e nem sempre quando tu ganhas as coisas estão bem. E eu acho que, aliás, nas épocas que o Barça ganhava, especialmente nas últimas, vocês sabem que eu sempre me queixei e pá, queixei-me do Suárez, queixei-me deles todos, até a marcar golos. Eu lembro-me de me queixar do Suárez a fazer um hat-trick ao Real Madrid. Pá, porque no Barcelona existe essa cultura. A equipa não Sim, tem tem um só que standard ganhar, muito tem que dar elevado. espetáculo. Sim. A equipa tem que dar espetáculo. E o Barcelona acaba por ser refém desse standard elevado que tem. E pá, imagina, apesar do momento atual o momento atual é claramente o pior, né? Mas isto já é o arrasto de há uns quantos anos atrás, em que o Barcelona só tem ganho porque tem o Messi, ponto final. E vocês sabem disso também. Sim, é verdade. Messi e Porque Ter Stegen. O Messi pelo menos, o Messi ficou pelo traumado. menos desde que o Neymar saiu pelo menos, tudo o que o Barça ganhou deve ao Messi, tudo. Porque antes do Neymar ainda tinhas lá o Iniesta, o Xavi, tudo bem, a equipa como um todo era muito forte. Mas desde que o Neymar saiu, o Barça só ganhou campeonatos e copas, e foi à meia-final da Champions, porque tinha o Messi, que era o melhor jogador do mundo e que é o melhor jogador do mundo dos últimos 20 anos facilmente, e
e acabou por ser refém da grandeza desse jogador e muitos jogadores acabaram por se encostar e foram progressivamente perdendo rendimento ao longo dos anos porque o Messi acabava por resolver. Esse também foi um problema que o Barça teve. Só que agora vamos ao ponto-chave, que era aquilo que eu queria chegar, que é, apesar do momento atual ser o pior e do Barça não viver bons momentos, o Barça tem uma coisa que... Aliás, o Barça tem um ponto-chave que vai ser sempre fundamental para este tipo de situações e para a equipa se reinventar à volta, que é a filosofia, a maneira de jogar, que é o cruyffismo. O Barcelona respira o cruyffismo desde a sua estrutura, da formação. A equipa sabe como é que há de jogar, tem as bases, tem os alicerces, está tudo lá. É uma questão de reformular e de dar algum refreshment ao projeto. Criar algo, e de criar condições para os jogadores se ingrarem dentro disso, que é com um treinador adequado, com uma equipa equilibrada, entendes? Tipo, isso é a parte mais difícil e isso já o Barcelona tem, que é a identidade, que é a filosofia, que, que guia a equipa dentro de campo e fora, entendes? Eu acho que essa é a grande vantagem do Barça. Eu queria te fazer uma Em pergunta, relação a mas todos antes disso quero pegar um bocado no que o Quaresma disse também. Ele estava a falar do setor defensivo do Barça, que também é verdade. Nós estamos a focar um bocado mais no meio campo, porque também vamos ser sinceros, saiu dois dos melhores médios de sempre, que era o Xavi e o Iniesta, e não houve assim grande substituto. Mas até E o o Corey até está a bater agora num ponto muito interessante, que é estilo Ajax, sim. exatamente a equipa que transportou esta filosofia para o Barcelona, que é o Ajax, que foi onde tudo nasceu. Entendes? O cruyffismo nasceu no No Ajax, Ajax, já sim. com o Rinus Michel, entendes? No comando da seleção holandesa, que é a tal lendária laranja mecânica, foi aí que surgiu esta ideia, esta Sim, filosofia o e esta Ajax maneira de jogar e o futebol. Barça têm uma filosofia muito parecida, tanto que o Barça tem um E bocado de cultura de ir lá buscar está, jogadores ao mesmo Ajax também, mas o não... Ajax aqui há 2 anos foi à meia-final da Champions e tinha uma geração fantástica com o Van de Beek, o Frenkie de Jong e tudo mais. Noutros anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o, o Ajax ganhou a Champions com esses putos e com essa filosofia a jogar dessa maneira, entendes? Pá, é Sim. geracional, só que lá está, os standards são realistas no Ajax. E os standards neste momento no Barcelona estão simplesmente pateticamente altos porque têm que estar altos porque o Barça tem o melhor jogador do mundo e pá, para mim tem o melhor jogador da história e tem sempre que ganhar e é sempre favorito porque tem o melhor. A E questão é só essa. há uma coisa que se fala muito que é... Fala-se muito, algumas pessoas falam que é o facto do Barça manter a identidade deles, daquele futebol de posse, futebol de espetáculo, a aposta na academia, que não tem apostado muito ultimamente, mas pronto, supostamente é um dos alicerces do Barça. O que é que tu tens a dizer quando o pessoal diz que há a possibilidade que esse sistema de jogar, tipo aquele futebol de posse, aquele futebol à Barcelona, que é o que toda a gente diz, está um bocado acabado e que já não funciona nos tempos. Achas que é verdade que está acabado ou achas que simplesmente o Barça já não tem, ou não tem tido as condições, tipo treinadores, os reforços, um bocado a diretiva da direção? Nunca acaba. Isso nunca acaba. Acha, Nunca vai acabar. continuas a achar que, pronto, que não é uma culpa do estilo, é uma culpa da gestão neste caso. Não diria que seja simplesmente uma culpa da gestão. Diria que a grande parte da culpa vem da gestão e vem da direção e dos órgãos diretivos do clube e da estrutura do futebol. Mas lá está, para te responder à minha pergunta, não, isso não existe. A prova é que o Man City joga como joga e ganha na liga mais física ou numa das ligas mais físicas do mundo. E o Guardiola soube chegar lá, implementar o seu estilo, que é esse o estilo. Mas é mais Pá, adaptado, não é a mesma recebeu maneira. alguns tweaks, Já no exatamente, foi Bayern recebendo também alguns alterou. tweaks, foi sendo alterado, recebendo algo. Imagina, há que adaptar e contextualizar o ambiente à tua volta. Sim, já não é Entendes? aqueles jogos de 75% de posse de bola que a outra equipa tocava 2 vezes na bola e já era bom. Exato, exato. Mas imagina, Bons tempos. a gênese da ideia é toda a mesma. Sim. Só, pá, É o controle tá total do adaptado. jogo. Sim. Bem, eu estava aqui, o Corey está aqui a falar do Ajax. Eu percebo o que queres dizer da filosofia, manteve sempre a mesma filosofia. Mas também acho que não se pode comparar no sentido de o Ajax esteve no topo do futebol mundial nos anos 90, É fins dos anos 80, quando 90. ganhou a Sim. Champions League, fins dos anos 80. Mas a verdade é que o Ajax está numa liga inferior
Epá, e a hegemonia do Ajax foi curta. A hegemonia do Barcelona, estamos a falar, o Barcelona é uma hegemonia que durou muitos anos, Mas acho não é? que o pouco eu estou Ou a seja, perceber é do mais Quarry. difícil. Eu percebo o que ele quer dizer, eu não estou a dizer que não Que eu acho concordo. que é mais cíclico, é tipo, as Sim, coisas vão estar sim, mal, sim. mas como Eu tem percebo aquela o que ele quer dizer, filosofia, dá a eu volta. percebo o que ele quer dizer, Também- faz sentido, não é que ele não Também tem é preciso, razão. também é preciso Mas perceber o é contexto diferente, o Barça é económico. muito diferente. O Barça criou uma hegemonia muito grande e é aquilo que o João Miguel disse, é muito difícil. O Barça está a pagar Do sucesso que teve, pela basicamente. própria língua, o sucesso que teve, Hum. está a morrer pela língua. Porque lá está, eles próprios criaram expectativas neles, criaram expectativas altíssimas e é muito difícil manter. Epá, o Barça é gerido como uma empresa. Pois. Em termos de transferências, eu acho que é questão é- verdade. a questão é, A o Ajax- política de Sim, transferências eu acho que questão está é, horrível. olhas para o Ajax e olhas para o Barcelona, mesmo que eles se assemelhem filosoficamente, entre aspas, futebolisticamente falando, né? Sim, sim. Eles assemelham-se nesse aspecto, mas são duas realidades completamente diferentes. Economicamente, Pois é aí que eu queria uma chegar, diferença sim. brutal. Tu não podes exigir a um clube como o Ajax, na liga que está, no país que está, tipo, tu não podes exigir que eles ganhem a Champions tipo, de forma regular e independentemente das camadas jovens serem boas, más, entende? O Barcelona já não vive tão preso a esse contexto económico ou social, entendes? Sim. Porque o Barcelona tem poder no mercado, tem dinheiro, tem investidores, tem outra visibilidade, tem mais sócios, entendes? Não, e até mesmo do ponto de vista desportivo, o Barça se não ganha a La Liga um ano é um descalabro, acabam em segunda, que parece que o clube está para acabar. Porque E também, depois não lá está, em esqueças de uma 11 coisa. anos ganharam 9. Por muito boa que a competição Ou em seja 10. entre o PSV e o Ajax, epá, o Ajax vai ser sempre melhor que o PSV e mesmo quando não é, entendes o que eu estou a dizer, né? Porque pá, é o maior clube indiscutivelmente na Holanda Sim, sim. e a questão é, o Barcelona está a competir com o Real Madrid, entendes? E E até o mais que uma Atlético, que tem competição, aparecido muito. Até o Atlético desceu. mas principalmente com o Real Madrid. Sim. Com todo o Sim. respeito ao Atlético Madrid, é um clube extraordinário, mas é pá, são outras andanças ainda. Mesmo que ganhem, pá, é diferente. A questão é, o Real Madrid, pá, é só o maior colosso do futebol mundial e o Barcelona, para se bater taco a taco, como se tem batido nos últimos, pá, desde que foi para lá o Cruyff como treinador, ou como jogador até, que foi quando o Barcelona começou a competir a sério com o Real Madrid, pá, tendo em conta esse cenário competitivo, o Barcelona tem um standard muito mais elevado. Nem se compara com o Ajax, nem se compara. Porque tem a outra equipa que é um rival histórico a puxá-lo ainda mais todos os anos, entende? Pá, são realidades completamente diferentes, distintas. É difícil comparar. Sim. Olha, agora o Cora também está agora num ponto interessante que eu também ia falar sobre isso, que é olhando agora mais atualmente sobre o plantel do Barça, que acho que a gente ainda não falámos, estamos a falar um pouco do passado, Sim, estamos a nós puxar estamos a falar um pouco bocado do Clínio, começamos por Clínio. mas falando também deste ano, epá, o Barça este ano o plantel foi muito mal construído, né? Saiu o Suárez, foi vendido por um tusto e meio. Quem é que é o avançado do Barça agora? O melhor avançado sempre, Braithwaite. o Braithwaite. Sim. Pá, acho que isso explica muita coisa, mas o plantel do Barça não é equilibrado. Eu acho que, e já apontei aqui inúmeras vezes, para mim, a defesa é dos principais problemas. Acho que a defesa tem um problema enorme. É horrível, vamos ser sinceros. É horrível. O Piqué já passou muita forma dele. Eu nunca fui muito fã do Lenglet, que eu também já disse aqui. Desde o Daniel Alves, que o Barça não tem um defesa direito ao nível do Barça. O Nelson Semedo era bom, sim. Já estás a imitar o que o Quarry está a dizer. Desculpa, isso é plágio. Olha, se ele disse isso, eu não vi. Está lá mais em cima. Mas a verdade é que não houve também substituto para a defesa direita também, como já falámos. O próprio Jordi Alba também sinto muito em declínio. Na baliza, Ter Stegen é dos melhores do mundo e também, juntamente felizmente com o Messi, para o Barça. juntamente com o Messi, são aqueles que mais que mais trabalham, carregam a equipa. mais carregam a equipa. Eu não queria dizer assim dessa Mas forma. é verdade. Imagina, tu se olhas para a equipa do ano passado, para o plantel do Barça, o ano passado o Barça tinha um plantel muito bom.
A questão é, O que é que tu chamas eles muito bom? tiveram. O Barça começou a época com um plantel muito bom. O Barça tinha acabado de contratar o Griezmann, tinha Griezmann, Suárez, tinha o Dembélé, Messi. O meio campo ainda tinha o Arthur Melo. Pá, Aí mais um negócio. eu para mim, na minha opinião, Essa tendo em foi Esse conta outra. negócio dói-me quando me lembro. Não, mas tendo em conta as equipas que o Barça tem tido desde que foi campeão europeu, desde 2015, desde a saída do Neymar, o plantel que o Barça começou a época o ano passado era dos melhores dos últimos anos. Nem que seja só para a chegada do Griezmann. Teoricamente, pá, tinhas Griezmann, Coutinho, Dembélé, Messi, Suárez Mas no como ataque. o Johnny P está a dizer e o Só Corey, a defesa também não foi reforçada. E a defesa do Barça tem sido. Já o ano passado já não era a melhor, já estava com Não, claramente mas lá falhas. está. E O não Barça, o Barça só se também mudou tem a defesa sido, o direito. Barça também tem sido refém de alguns traumas que a equipa foi acumulando ao longo dos últimos anos, Sim. falando especificamente do que aconteceu com a Na Roma Champions, e com o sim. Liverpool. Isso foram traumas que foram afetando a equipa. E depois do jogo com a Roma já se notava, depois do jogo com o Liverpool, eu ainda há pouco tempo vos disse isto, em off, que o Barça nunca mais foi o mesmo. E até digo mais, o Messi nunca mais foi o mesmo depois dessa eliminatória com o Liverpool. E pá, para além de tudo isso, lá está, é a questão de neste momento o Barça não tem presidente, monta uma época, prepara uma época este ano com um cenário pá, completamente diferente do habitual, dada pá, só para congestão de jogos ao início e para a situação de pandemia, para a situação económica, porque saíram novas diretrizes na La Liga, não sei se vocês estão a par, Não, não. saíram Estava a ler novas estava a ler o diretrizes chat, estava-me a rir. em Desculpa. relação ao teto salarial e tudo mais. O Barça está com problemas financeiros graves, imaginem. Sim. Agora, sim, eu ouvi falar sobre isso. Mas continua, E continua. Podes falar sobre a isso. forma de um clube, imagina, as sociedades desportivas, nomeadamente uma sociedade desportiva da dimensão do Barcelona, tem uma capacidade de adquirir financiamento pá, de uma forma relativamente pá, fácil, tendo em conta todo o contexto social em que se insere. Só que a questão é, no cenário de pandemia, tens uma direção completamente instável e questionada pelos adeptos, não só pelos resultados, que foram maus porque o Barcelona está a praticar um futebol fraco, mesmo ganhando a Liga, não ganha a Champions. E tendo em conta que o Real Madrid nos últimos anos ganhou tipo 4 Champions em 5 anos, porque isso para os adeptos do Barça, tendo em conta que tu tens o melhor jogador do mundo e tens condições para ganhar e ganhas ao Real Madrid, porque o Barça perdia a Champions para o Real Madrid nesses anos a ganhar ao Real Madrid. E vocês sabem disso. O Barça ia jogar ao Bernabéu, ganhava o Real Madrid e era superior ao Real Madrid em quase todos os jogos que jogava contra eles, e mesmo assim os gajos ganhavam a Champions todos os anos. Uma cena incrível. E isto para os adeptos do Barcelona também pá, causa muito descontentamento. E não esquecer aqui o facto do Messi ter forçado a saída. Ou seja, o Barcelona este ano prepara uma época em que a direção é questionada não só pelos resultados, mas também pela situação do Messi e de outros problemas em redor da equipa. Tipo, é uma situação anormal a que viveu o Barcelona no início desta temporada e é normal que a época tenha sido mal preparada. O Koeman também é um padeiro, não devia estar ali. Já o gajo não fez um bom trabalho em lado nenhum, não sei como é que ele foi parar ao Barcelona. A única coisa decente que ele fez Foi na Holanda, né? Foi na foi na Holanda. Holanda e Seleção. foi na A seleção seleção estava a e jogar bem. teve ali uma época ou outra boa lá num clubezinho na Holanda. Pá, lá está, não fez o suficiente para merecer um lugar Tem carta de ícone no que FIFA, que é lhe deram. lixado. Quer dizer que é bom Não, mas lá jogador. está, o Corey até bate aqui num ponto interessante que é fácil nós de fora e depois de as coisas acontecerem, nós julgarmos o trabalho do Koeman. Mas a realidade é que o Barcelona só teve sucesso, ou teve o seu maior sucesso, com ex-jogadores ícones do clube. O Barcelona só ganhou com o Cruyff, ou foi gigante com o Cruyff, com o Rijkaard e com o Guardiola. Pep Guardiola. E Sim. até diria com o Tito Villanova, porque o Barça com o Tito Villanova não ganhou a Champions, também dada a situação de saúde que ele estava, que não, pá, obviamente prejudicou a equipa, mas foi
foi das poucas épocas que o Barça não ganhou a Champions em que praticava um futebol monstruoso e ainda apanhou ali aquele ano de que o Messi marcou 91 gols ou uma coisa assim, em 2012. Ainda 92, apanhou 91, parte 91. dessa época. Yeah. E o Olha, Barça jogava um futebol brutal com o o Corey fez Villanova. uma pergunta interessante, que nós já te fizemos fora da stream, mas é sempre interessante tu falar disto. É que treinador é que tu achas que era ideal para renascer o Barça? Porque claramente não é o Koeman, acho que isso não é preciso estar a dar spoiler. Epá, isso é uma pergunta. O treinador ideal é o Guardiola, mas epá, tendo em conta que, não, assumindo que ele não volta, esta é a resposta fácil de eu dar, né? Mas assumindo que ele não volta, pá, uma das apostas que o Barça pode ter que é arriscada, mas que, pá, que se for bem contextualizado, se tiver uma estrutura forte a apoiar, acho que o Xavi é uma opção interessante. Acho que ele ainda tem que maturar um bocadinho, não lhe fazia nada mal ele vir para a Espanha treinar, nem que seja o Barça B, para ganhar algum calo, para estar habituado ao cenário competitivo que se vive em Espanha, pelo menos que é muito mais exigente que o Al-Sadd, vamos ser sinceros. Mas é pá, tirando esses treinadores que são ícones do clube, pá, se eu tivesse que ir buscar um outsider, entre aspas, pá, Olha, o Corey é fala muito do Galhardo. complicado. Eu acho que tu já É tinhas pá, o comentado Marcelo, do Galhardo, salvo erro. o Marcelo Galhardo é uma das boas hipóteses, mas lá está. Pá, é um salto muito grande. Eu não quero compará-lo ao Tata Martino porque acho que ele tem muito mais qualidade que o Tata Martino, mas epá, é um salto competitivo muito grande. E basta veres agora o Jorge Jesus a fazer o trabalho que está a fazer no Benfica, que na minha opinião não está a ser bom, comparado ao trabalho que ele fez o ano passado no O Flamengo. Flamengo, que ganhou tudo, né? E que já é uma lenda do clube. Pá, Pois. isto com todo o respeito ao Galhardo, e acho que o gajo tem todo o potencial para vir para a Europa ser um grande treinador. Mas primeiro, o River não joga da forma que o Barça joga, nem tem a exigência tática que o Barça tem. O cenário competitivo é muito diferente e, para além do mais, um treinador num contexto de treinar um clube gigante como o Barcelona, que não representa só representa uma cidade, representa uma região, que é a Catalunha, tem que ter o suporte de os jogadores terem. Eu acho que grande parte desse suporte vem dos jogadores, mas epá, é muito mais fácil um jogador apoiar uma pessoa da casa, um ícone, dar tempo a uma pessoa que já fez muito pelo clube do que um outsider. Entendes o que eu estou a dizer? Pois. É sempre complicado, não é? Eu acho que quem vai a partir do momento com um treinador outsider, principalmente os outsiders, qualquer um que vá atualmente, mas um outsider, como tu dizes, eu acho que vai entrar sempre frágil. É isso mesmo. Vai É entrar com frágil. muita fragilidade porque lá está, o Barça tem a filosofia do Barcelona. Um treinador outsider, como é óbvio, também pode estar disposto a não querer fazer isso, a querer não jogar pela filosofia, mas depois também vai estar sempre forçado. Ou seja, acho que é um trabalho uma posição muito frágil e aí concordo contigo, acho que tem que ser alguém de dentro. Eu por acaso achava o Tenac, De como o dentro? Corey disse, uma Eu ia escolha falar disso interessante. agora. Eu por O acaso Tenac? acho que Yeah. é um nome muito interessante e que se falou muito na época que o Ajax chegou à meia final semifinal. da Champions. Eu acho que ele se viesse agora não vinha não vinha com as costas tão largas como se viesse naquele ano, entendes? Porque primeiro o Ajax não está a jogar tão bem, não está tão consistente e a equipa não está a praticar muito bom futebol, a meu ver, pelo menos do que eu tenho visto, não vejo os jogos todos, mas do que tenho visto. E lá está, pá, não sendo um ícone, não vindo de uma grande época que lhe dê aquele conforto no lugar, entendes? É complicado para eles gerir depois uma série de situações que se passam no clube. Porque, pá, o Barcelona é daqueles clubes que destroem mesmo jogadores e treinadores, entendes? E É não é verdade. por acaso que vês muitos treinadores que treinaram no Barça, até te dou o exemplo do Rijkaard, que fez um bom trabalho no Barça, nunca mais fez nada em lado nenhum.
Pá, Esse o aí Barça, o desapareceu, esse Barça tem, desapareceu mesmo. o Barça tem tanto de potencial para te tornares uma lenda como profissional do clube e a representar o clube, como para te tornar um ganda flop e destruir-te a carreira quase. Pois. Pá, a não ser que sejas um puto novo como o André Gomes, mas basta olhar para o Arda Torrão, que é uma merda e Pois. Realmente tu hoje estás a apontar grandes nomes não, que eu já nem me lembrava. não, e a questão é, o André Gomes era novo e mostrou até, teve ali um ou dois jogos que até mostrou ali alguma qualidade e tal, e depois é que o pessoal esquece que um jogador no Barcelona é exposto ao jogo de uma forma que nenhum jogador em nenhum clube, em mais nenhum clube é, tirando o City, entendes? Porque Pois. o Barcelona tem tanta bola e existe tanto dos jogadores com bola, tecnicamente e taticamente, posicionalmente, que imagina, atualmente o Barça joga mal, não se nota tanto. E por isso é que o malta diz que o Araújo é um fenómeno. Tu se fores ao Twitter, aos adeptos do Barcelona, toda a gente vai dizer que o Araújo que é uma grande máquina e que é o futuro do clube. Só que se o Araújo jogasse no Barcelona há 10 anos atrás, o Araújo não tinha lugar na equipa. Isso eu garanto. Limpava Garanto. as botas. Entendes? É tipo o nível. Olha, e o Bielsa, ele está a perguntar pelo Bielsa. O que Epá, é que achas do Bielsa? O Marcelo Bielsa é uma personagem que é muito difícil. ah, Era muito difícil para ele lidar com a pressão que vem de fora. E ele até é conhecido por ser o El Louco. Pá, não sei se ia resultar bem. Em termos daquilo que é o jogo que ele gosta de praticar, das filosofias dele, acho que se enquadrava bem no estilo. Acho que ele é um treinador já com muitas provas e muita experiência e isso ia ajudar, mas eu não sei se ele tem o temperamento certo para se sentar nesta cadeira. E ainda para mais que é uma cadeira a arder, porque o que o Barça precisa é de um bombeiro que vá lá e que apague o fogo da cadeira, entendes? E Yeah. eu acho que a melhor pessoa para apagar o fogo da cadeira tem que ser uma pessoa que tenha o suporte da massa associativa como ícone do clube, na minha opinião. Sim, Porque foi isso nesse que caso o aconteceu Guardiola historicamente. era o que ia estar mais resguardado, porque mesmo que começasse mal ou que as coisas não pegassem logo, ele ia ter sempre a proteção de ter feito o que já fez pelo Barça. Os adeptos iam ser mais benevolentes, direção, os jogadores tinham noção de com quem é que estavam a lidar. Acho que aí o Guardiola era a melhor escolha, mas só que Mas lá está, imagina, realisticamente não o vejo a voltar tão cedo. O Cori está aqui. Eu também assumi que o Xavi não está preparado. Isso não. A questão é, o Guardiola, quando veio para o Barça, ele também não estava preparado. Tanto que ele nem começou bem, entendes o que eu estou a dizer? Mas Só também que era o uma altura suporte, diferente. o contexto, lá está, era uma altura diferente, um contexto diferente, a equipa era outra, o presidente era outro. Epá, mas tem que se arriscar. Era o que eu dizia do Sporting o ano passado, não sei se vocês se lembram. E por acaso o Ruben Amorim está-me a surpreender muito. Mas, teoricamente, o que o Sporting precisava era de alguém que fosse apagar o fogo da cadeira, que é sentar-se como treinador do Sporting. Porque, pá, quer se queira, quer não, aquilo é um cemitério para os treinadores. E o que o Ruben Amorim está a fazer agora é a exceção e é o inesperado. Porque, pá, lá está a correr bem, podia estar a correr mal como correu mal a todos os outros que vieram antes dele. Entendes? E Mas ainda tem tudo para. Aliás, ainda vou reformular que é tem tudo ainda para correr mal. Deus queira que não, mas vamos ver. acho que também um bocado salva o Amorim é o facto de também ter custado tanto dinheiro, porque ele também ia saber que o Sporting corresse bem ou corresse mal, não ia despedi-lo depois de ter custado 15 milhões, ou 14, qualquer coisa, ou 13, por causa de não terem pago Que horas. ainda não foi, que ainda não pagaram. Pois é, exato. Por causa disso é que é quase 15 milhões, mas toda a gente, Yeah. ele, pronto, entre aspas, sabe que também o lugar dele não está tão em risco porque o projeto não é um projeto de momento. A direção mesmo na altura disso, ele inicialmente dizia que não era para ser campeão, que era jogo a jogo. Agora as coisas estão a correr bem, acredito que a equipe, porque que a direção pensa de outra maneira. Mas mesmo assim, eu acho que o que salvou o Mourinho é um bocado essa coisa, é o valor e o contexto. Ele veio para reestruturar, tipo uma altura de reestruturação do Sporting. O Xavi se viesse, eu acho que o Xavi tem um problema do Pirlo. Que era, ele vinha, a equipa está a jogar mal, provavelmente não se ia revolucionar, e quando os resultados começassem a acumular pela negativa, ele provavelmente ia. A expressão que eu ia dizer não era a melhor, mas ia-se embora, basicamente. Não, Ele mas não te não. esqueças que é um contexto diferente, pá. A Juventus é heptacampeã em Não, Itália. sim, mas os standards É diferente. do Barça também são, mesmo não sendo campeões, é muito alto.
Não é a mesma sim. coisa. Mesmo que o Xavi viesse para a época É que que vem, imagina. iam estar à espera que o Barça lutasse para ser campeão. O Sim, Barça, mas se isso não é lutar para ser campeão. independentemente de quem seja. Sim, exato, mas Independentemente de quem seja. para o Xavi, se calhar não é a melhor altura para vir para o Barça. Se calhar melhor vir mais calejado que vir logo assumir que vai para o Barça, ser campeão, chegar longe nas competições europeias. Não, mas lá está, é isso que eu estava a dizer. Logo aí ia ser campeão. E a questão até que ponto é que tu sabes se ele está preparado ou não? Ninguém sabe. Sim, é o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer. O risco, não sei se. Sim, também é verdade. Mas eu acho que o risco não compensa muito no ponto de vista do Xavi, neste caso. Porque se isto corre mal no Barça, ele ia ficar extremamente queimado, porque é o clube dele, é o clube de sonho dele, é supostamente o match perfeito como treinador-clube. E depois, se corresse mal, ele ia para onde? E provavelmente para uma equipa menor, mais fraca, se calhar não ia ter tantas oportunidades, ou se calhar ia mesmo ser descartado como treinador. Também é o que eu do ponto de vista do Xavi, Epá, não faz muito imagina, sentido ir já tu para o tens outros Barça, na minha opinião. tens outros treinadores que já deram cartas e que passar no Barça não ia em nada denegrir a imagem deles, a não ser que fizessem um autêntico disparate. Falo de outros treinadores, sei lá, treinadores em Espanha, como o Marcelino, por exemplo, que é um treinador já com currículo, tem feito trabalhos interessantes, o Unai Emery, não sei. Sim, por exemplo, o Setien estava, supostamente tinha algum hype, que jogava o jogo todo Sim, bonito no mas lá Betis, veio está, para o o Barça, Setien é foi diferente. despedido, já ninguém não falou do Setien para lado nenhum. Sim, mas E lá não está, há interesse no Setien. O Setien foi um hype criado pela maneira como as equipas dele jogavam. Não foi porque ele ganhou. Ele não tinha as costas quentes com nada, entendes? Ele nunca ganhou nada. A equipa não jogava nada de especial com ele. Tipo, é muito mais fácil tu apedrejares um gajo que não tem nada para pegar, tirando, a minha equipa antiga jogava bem, mas o que é que ganhou? Não ganhou nada, entendes? Sim. Lá está, o Setien foi aquele caso que isto é um treinador que pratica um futebol muito semelhante àquilo que são as filosofias do clube. Vamos contratá-lo para ver se resulta. Não resulta, sai fora. Não tem tipo suporte, entendes? É por isso é que, pá, eu não estou a dizer que o Xavi é a pessoa certa, atenção. Estou a dizer que o Xavi faz sentido que, pá, num futuro não muito distante seja a opção, estás a ver? Pois. É Sim, essa o Sim, ponto. sim. eu acho que a médio e longo prazo eu acho que acabava por ser uma boa aposta, mas lá está, se o Xavi acabasse por vir, eu acho que tinha que se ter muita paciência, não é? Por exemplo, o exemplo do Pirlo, como vocês estão a falar, a Juventus está a jogar mal, a Juventus nos últimos anos tem dominado a Série A e este ano está com muitas dificuldades e correm o risco de perder passados 8 anos. Mas isto não significa que o Pirlo vá ser mau treinador, não é? Apenas não tem experiência, mas normalmente aquilo que, como a gente sabe, grandes jogadores como o Xavi, como o Pirlo foi, a gente tem sempre muita esperança que também vão dar grandes treinadores, porque eles também liam o jogo como ninguém. Epá, e há sempre aquela esperança. Epá, eu acho que sim, eu acho que o Barça também devia apostar no Xavi. Epá, e ter paciência. Eu acho que isso é a palavra-chave, ter paciência, porque o Xavi, se passar aquilo o seu conhecimento de jogo, epá, eu acho que O que é que o tem tudo Coman para dar um disse? treinador. Ah? Desculpa, o Corey estava a dizer se vimos o que o Coman disse, eu estava-lhe a perguntar o que é que ele disse, que eu não vi. Não. Não vi, foi o quê? Foi do jogo de hoje? Ai meu Deus, está a falar Ai mal meu do Deus. Lionel. Do trabalho dele na seleção. Tu disseste do Coman que disse, eu percebi do que o Coman disse neste caso. Pá, também é verdade, o Coman fez um bom trabalho na seleção porque a seleção holandesa também tinha uma equipa do caralho, a verdade é essa. Não é. A E, cena do coma. não, e a questão é, eles já vinham de uma altura tão má, nem se qualificaram para o Mundial, e fazer pior Eu era acho que ele difícil. fez um bom trabalho. Não, E pá, não acho que foi nada. Foi à, não, fi- foi não, à, sim, não foi é à que tenha final da sido um Nations grande. League. Não é que tenha assim, mas é aquilo. Eu acho que ele fez um bom trabalho no sentido de que aquilo também estavas a dizer. Eles vinham de uma má fase. Epá,
e ele acabou por porra, está-me a faltar as palavras. Olha, eu subscrevo reestruturar. totalmente o Quarry. Subscrevo totalmente. Fez o Eu acho que trabalho ele acabou normal, por era o que se reestruturar um esperava. bocadinho a seleção da Holanda. Eu acho que era necessário. Acho que. Epá, eu acho que ele fez um bom trabalho. Mas lá está, também passar de seleção para um clube é sempre diferente, né? Não tem nada a ver. E mesmo ele em clubes não... O Fernando Santos é um grande selecionador, mas treinador vale bola. Epá, Mas isso da Juventus com o Ronaldo é verdade. Nós já até falámos disso no teu chat. Havia sempre grandes stresses que o pessoal chamava-nos Ronaldo. Não era Ronaldes, era Messi, como é que era? Mas lá está. Eu acho que o Pirlo é culpa da Juventus jogar tão mal, não é só do Pirlo, sim, mas o Pirlo também foi um bocado posto no hot seat. É a Juventus extremamente campeã, não sempre campeã durante 8 épocas, mete um treinador que tem 0 credenciais à frente de uma, entre aspas, super equipa da Série A. Tinha tudo para correr mal, das duas, ou corria mal ou ia correr da mesma maneira. Tipo, o Pirlo ir para a Juventus foi literalmente queimar-se. É o que eu estava a dizer do Xavi. Eu acho que o Xavi dar o salto do Al Hilal ou o clube que ele está, que eu não me lembro, para o Barcelona. Deixa eu ir aqui uma coisa. Para o É que Barcelona. nem sequer fez sentido a contratação do Pirlo. É Não, de gente, tu tens um treinador, por exemplo, o Sarri é um treinador que não é backed pelos resultados, é backed pela filosofia dele e pela maneira que ele mete sim. as equipas a jogar, se tiver tempo. A questão é, não lhe deram tempo. Como é que estão a pedir a um treinador com pouco tempo que meta uma equipa a ganhar a Champions? É porque o Ronaldo tem 37 anos e tem que ganhar. Tipo, só há um motivo para o Sarri ter sido despedido. É porque o Ronaldo não ganhou a Champions. A verdade é esta, o pessoal não pensa muito nisto. Mas do ponto de vista de o projeto esportivo que o Sarri poderia oferecer às Juventus era muito mais interessante do que contratar o Pirlo. Que sentido é que fez contratar o Pirlo? Um treinador sem experiência nenhuma, nem se sabe bem ao certo se ele joga direto, se joga curto, se joga em transição, em progressão, com bola. Pá, não se percebe, ele é um treinador, ele é um treinador que ele chega ao FM e mete tudo standard. Estás a ver? Está tudo default. A equipa tem que aparecer qualquer coisa, não tem dedo nenhum de treinador. A Juventus joga. Tipo o Quarry. É tipo o Core, é isso que eu ia dizer. Mete os jogadores nos rolos mais confortáveis e está a tipo andar. o Quarry. Aquele Boa Vista joga. Sim. Mano, é como se não tivesse treinador. Aquele Boa Vista tem modo automático. Ele está ali a falar. Outra boa opção era meter o Guardiola, o grande Quarry, no Barcelona. Também se falou muito na imprensa que eu vi do Quarry assumir a equipa técnica do Barça. Eu não sei se funcionava meter os jogadores todos nos rolos preferidos, mas não sei. Também não sou fã desse approach. Eu acho que era uma aposta interessante de se ver, mas nunca se sabe. Mas lá está, mas até isso do Pirlo não faz muito sentido, que o Pirlo é da casa, mas não é bem da casa. O Pirlo teve muitas casas. O Pirlo não é um homem só de uma casa, não é? Tecnicamente, o Pirlo é um bocado vadia em termos de casas. Não sei até que ponto é que... honestamente não percebi a cena do Pirlo ser o treinador. Se calhar havia uma grande promessa nele, não sei. Mas é um bocado como o Xavi, é literalmente passar de não ter trabalho nenhum como treinador para ser logo treinador de uma grande equipa. Eu acho que é um bocado arriscado. Mas é arriscado Até sempre. o Guardiola é sempre um risco que correm. Não é que até o Guardiola treinou os escalões mais jovens. Mas é aquilo que eu digo. Vocês, por exemplo, agora vamos lá ver uma coisa. Acham que o Pirlo vai ser mau treinador? Não sei, honestamente, eu não sei, porque lá, como o João Miguel disse, é tudo tão default que eu não sei. Tipo, eu não posso dizer que ele vai ser bom ou mau treinador porque eu não vejo muito do Pirlo. Tipo, não vejo ali nada. O Pirlo tem em mãos uma herança muito boa, que é uma equipa que teve 2 ou 3 treinadores que montaram uma equipa que ganhou 7 campeonatos, entendes? Sim. O que tu vês de mão do Pirlo ali é muito pouco, porque ele herdou uma equipa vencedora, entendes? Um bocado como o Rui Vitória, não é? Sem ele próprio. É que imagina, o próprio Zidane, isso aconteceu com o Zidane, e eu não me admira nada que o approach das Juventus tenha sido um bocado o approach que o Real Madrid teve a contratar o Zidane. Mas até o Zidane teve alguns anos a treinar os escalões jovens do Real. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Okay. O Zidane. Ele não ia chegar aí, tu não, ia. Não. Eu tinha comentado também, o Guardiola foi a mesma coisa. O Zidane era uma opção que fazia sentido. Porquê? Porque o Zidane já trabalhava no Castilha e por aí fora. Ou seja, ele já trabalhava no Castilha para ir desde que estava lá o Mourinho, o caraças. Sim, ele teve muito tempo no escalão jovem. E imagina, ele acompanhou todo esse crescimento da equipa e
e montar os novos Galácticos em volta do Kaká, do Ronaldo, do Bale, Benzema. E foi muito mais fácil para ele chegar à equipa e perceber o que é que era bem feito e mal feito dos trabalhos que ele acompanhava de perto porque estava lá, do que o Pirlo que chega ali de paraquedas, que foi jogador do... Pá, ele foi jogador de lá e faz parte do projeto como jogador. Só que já foi há 5 ou 6 anos atrás que ele se foi embora. Por Muita coisa exemplo, muda em 5 ou também 6 vejo anos. muito disso no Arteta. O Arteta também fez parte da equipa técnica do Guardiola uma ou duas épocas. Acho que foi uma, se calhar duas. E depois Lá está. vai logo para o Arsenal. É o salto, o passo é muito maior Não, que a mas lá perna. está. O salto é muito O grande. Xavi vir agora para o Barcelona, diretamente para a equipa A, iria acontecer exatamente o mesmo que acontece com o Pirlo. Por isso é que eu estava a dizer que ele devia de vir para a Espanha, nem que seja treinar o Barça B, Sim, entendes? sim, eu concordo. Nem que seja uma, duas épocas ali a treinar o Barça B antes de subir, ou É o ser que eu estava a dizer. treinador adjunto, ou ser treinador adjunto do próximo treinador do Barcelona, também poderia funcionar, entendes? Concordo totalmente com o que eu estava a dizer. Eu acho que é muito, E que muito treinador? arriscado. O primeiro trabalho dele E de que sempre treinador? ir logo para o Epá, Arsenal. isso é é muito essa. complicado. Eu até te Pois, a digo já, cena é essa. o Thomas Tuchel não era uma má escolha. Não era uma má escolha. Mas, pá, há sempre nomes melhores. Eu Agora, podia agora dizer uma aqui o próxima Klopp. pergunta. Pá, o Amorim vocês tem acham que vai... cláusula de rescisão um bocado alta, se quiser. O que é que vocês acham que vai acontecer com o Messi? Epá, Porque também há essa eu questão, não é? Isso é bem falado. A questão é, o Barcelona, acho que sei. eu acho que o Barcelona devia de oferecer um projeto interessante ao Messi se tem interesse em que o Messi faça parte deste Desculpa, só uma rebuild. pergunta. Quando é que é as eleições? Eu não sei. É este ano, é este mês, acho eu. Não? Supostamente Agora- acho que é para a semana. Para a semana. ok. O, imagina, se querem que o Messi faça parte do projeto, o projeto não tem que ser feito em torno do Messi. E lá está. Isso também, essa pressão de ganhar, 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 também advém muito de tu teres o Messi. E tu teres o Messi não ia fazer bem no contexto em que tu queres fazer uma equipa nova para teres tipo 7, 8 anos de sucesso para a frente. Porque ia-te dar muita pressão inicial à equipa. Porque a equipa tem o Messi e tem que ganhar, entendes? Sim, E sim. não é fácil tu montares uma equipa em torno de um jogador que vai ter 34 anos que pá, já não está no seu auge, o Messi não vai durar para sempre. Pá, eu na minha opinião, se eu fosse o Messi, eu saía, mas se eu fosse presidente do Barcelona, eu ia querer que o Messi fizesse parte do rebuild, porque o Messi, pá, tem uma representação, pá, brutal daquilo que é o barcelonismo e é se calhar o expoente máximo daquilo que o Cruyff criou no futebol, que é o futebol que ele joga, basicamente. O Messi é o aluno perfeito do Cruyff. O aluno perfeito. Bebeu tudo. O que a La Masia conseguia dar ao Messi, o Messi bebeu tudo e tipo took it to the next level, estás a ver? O gajo ainda fez melhor, entendes? Sim, lá está. Eu acho que vai. Se o Messi acabar por sair, que eu já não acredito que já acreditei mais que saísse. Eu honestamente acho que ele devia sair. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que não há melhor. Não há, se ele sair, eu acho que não há melhor altura para o Barcelona entrar mesmo em modo rebuild total. Porque a Sim. partir do momento que Também sai sai um bocado da pressão. o melhor jogador da história, não é? Sim. O melhor jogador da história da história do futebol, da história do clube. Eu acho que não há outra hipótese. E aí sim, eu digo já, se o Messi sair, eu concordo que o Barça devia apostar no Xavi. Porque vamos lá ver uma coisa: o Messi, o Barcelona sem Messi não tem as mesmas ambições do que com o Messi. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. A partir do momento que o Messi está lá, Tem que ganhar tudo. o Barcelona tem que ter a ambição de ganhar tudo. Pá, se o Messi sair, epá, o Barcelona devia cair um degrau, não se deixar cair 10 ou 20 ou 30, de cair um degrau, pá, e começar de novo. Não, mas Acho eu não estou a assumir que o Messi vai ser treinador, atenção. Treinador? Eu acho que o Messi não tem muito. Treinador? Não, o Quem é que Quarry estava a falou disso? perguntar se achávamos que ele. sim. Víamos ele Depois como dele treinador. acabar. Não o vejo. Também como treinador. não o vejo muito. Nem ele, nem o Ronaldo. Eu vejo. O Ronaldo eu vejo. O Messi Mas por não. outro lado, e contrariando o que se diz muito, eu acho que o Messi é um bom capitão. Ao contrário do que se diz, eu acho é que ele não está enquadrado nem comprometido com o projeto atual do Barça. Por isso é que não aparece, por isso é que não dá a cara, porque de certa forma o Messi foi enganado para a direção anterior.
E ele sente-se enganado e ele está infeliz no Barça. E não é desde agora, é pá, há anos antes que ele anda assim. Pá, ele é um bocado bebé chorão nesse aspecto. Isso aí eu acho que pá, é Nós o que é. já referimos isto anteriormente. Eu disse que achava que ele devia sair, mesmo um bocado também por causa disso. Já é a segunda vez, salvo erro, que ele não é ameaça sair, ele tenta sair, forçar a saída. Eu acho que, honestamente, não faria muito sentido ele continuar. Toda a gente sabe que ele não quer estar lá. Toda a gente sabe que ele já forçou a saída. Toda a gente sabe que há interesse de outros clubes. Não vejo com que cara é que ele vai voltar a renovar com o Barcelona. A não ser que A realmente lhe questão digam, é, vamos buscar o Neymar, vamos buscar o Guardiola. Se calhar aí acredito que ele queira renovar, ver um não, projeto a questão interessante. é Senão não percebo porque é do, que ele do deveria ponto de renovar. vista desportivo, do ponto de vista desportivo, o Barcelona não demonstra ter capacidade de, no máximo de um ano, começar a praticar futebol bom o suficiente para justificar ser candidato à Champions, que é o grande objetivo do Messi, porque o Messi tem que 2, 3 anos bons de futebol pela frente, assumindo que ele não se lesiona e que tem vontade para isso. E tendo em conta a situação atual do Barcelona, e se o Messi quer tirar o máximo do rendimento que tem ainda para dar, eu acho que o Messi devia ir para um candidato a ganhar a Champions League. Não há muito para onde Sim, o que City, se se fala calhar é é a o melhor que se escolha. fala, o que se fala é o City e o uma PSG. City, equipa, uma equipa City que e o esteja PSG. estruturada e que, se o Messi fosse para essa equipa, iria ter um contexto favorável para praticando o futebol que ele pratica. Obviamente, o Messi pode jogar em qualquer clube, mas há clubes que ele se calhar Eu acho que ia ter mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu acho que ele ia jogar muito bem nas Juventus e ia jogar muito bem no City. São dois futebols, são dois, dois mundos completamente diferentes. Ele é um jogador tão bom ao nível técnico que se enquadraria em grande parte dos contextos. Agora, ele é que vê qual é o que o favorece mais. Tem o Neymar também no PSG, que é amigo dele, é uma liga tranquila. Lá está. Eu não gosto do PSG, mas se eu fosse ao Messi, eu se calhar ia para o PSG em vez de ir para o City, por exemplo. eu Porquê? também Porque acho que o, o mais o provavelmente no PSG, seu PSG. porque o PSG tem um trabalho muito mais facilitado ao longo da temporada e a permitir que eles se focassem muito mais na Champions League, mas por outro lado, epá, como a competição interna não acompanha ao nível da Champions, também ia ser um problema, entendes? Pá, só que lá está, ir para a Premier League com 34 anos, epá, o Messi ia ser um target muito fácil. A Premier League é uma liga muito, muito física, e independentemente da maneira como o City joga, ele ia ter que jogar na posição do Bernardo Silva. Está bem que o Bernardo Silva é um jogador muito versátil, ele joga no meio, em qualquer lado, mas pá, era difícil para ele aguentar uma época inteira a fazer 40 jogos, na minha opinião. Sim. Sim, eu também aí concordo bastante, muito contigo. Eu, honestamente, Acho ao que início eu achava que ele ia para o City, mas cada vez mais acho que ele vai mesmo para o PSG. Se sair, neste caso, é para o PSG. O PSG está sempre a dar dicas que está a tentar, o Neymar está sempre a dar dicas que vai se juntar ao Messi, e duvido que o Barça vá buscar o Neymar. Por isso, honestamente, vejo muito o Neymar a juntar-se de novo com o Messi no PSG. Ou isso ou no Boa Vista, ó, também, quem sabe. Já vi coisas mais estranhas. É verdade. pá. Mas pronto, eu acho que. Eu acho que. Não sei se o Coreia quer fazer alguma pergunta. Assim, a gente já falou muito dentro do que se passa no Barça, não é? Chutei perguntas. Não sei se o Coreia nos quer fazer mais alguma pergunta. Se quiser soltar o Johnny P, estás à vontade. É pá, pá, eu acho que estou a ficar com febre. Não sei se vocês estão a ver, mas eu estou a ficar um bocado vermelho. Pirlo Eu estou-me metia a sal sentir. a pimenta. Eu estou-me a sentir bué da quente. Eu estou a escaldar bué. E no Estou a Pirlo escaldar bué. metia os dois que ele está a precisar. Um bocado de O sal, Pirlo metia pimenta, sal ou pimenta. piripiri, um Eu, bocadinho de eu tudo. metia, eu metia um pouco de maionese. Olha, eu não punha nem sal nem pimenta. Tirava-o do banco de suplentes e punha o gajo em médio defensivo. Aí estava perfeito. Sim, 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 sim. É. Epá, mas pronto. Há mais É alguma coisa assim. que queiram comentar? Nós não falamos muito das transferências específicas, também acho que não é preciso. Eu acho que já Houve acho que tanta transferência falhada e tanta transferência feita que não. eu acho que eu só quero fazer, eu aproveito também para fazer uma pergunta até para o Corey aproveitar que ele também está aí no chat. Dentro daquilo que desculpem que eu estou mesmo dentro do que o plantel do que o Barcelona tem no plantel atualmente, para vocês, vamos imaginar que o Barcelona agora nos próximos 2, 3 anos não fazia nenhuma transferência, não comprava nenhum jogador neste caso. Tirando o Messi, para vocês qual é a referência
pode ser, que o Ter Barcelona pode Stegen. ter nos próximos anos. O Ter Stegen, com o trabalho que ele vai ter. Ter Stegen, Eu acho que é o Frenkie de Jong. Eu ainda vejo que o Frenkie de Jong ainda tem muito potencial sim. para ser. Tanto falámos em sucessores de Xavi e Iniesta. O de Jong acho que pode ser referência do. Mas olha que o De Jong é um jogador muito diferente dos dois. Muito diferente. Em termos de comportamento, Sim, tendências, é um jogador muito diferente. Depois o Barça também Sim. teve Arthur Melo, que é um jogador Mas muito eu interessante sou no fã, nível do eu sou Barça. fã do gajo e depois do Messi é o meu jogador favorito do Barça. Eu concordo contigo, mas acho que ainda vai chegar o momento do Ter Stegen primeiro. Que o Ter Stegen, não te esqueças, o Ter Stegen tem que 27 anos, um guarda-redes, pá, joga até aí aos 30 e muitos. Acho que ele, na hierarquia atualmente, é claramente o segundo. É claramente um dos melhores guarda-redes do mundo e é o segundo melhor jogador do Barcelona dos últimos 5 anos, à vontade. 5 não, mas desde que saiu o Neymar. Porque o Sim. Suárez lá está, é aquela. Há bocado falaste do Suárez, eu nem sequer cheguei a referir, mas o Suárez era um jogador que já se devia ter procurado substituir com qualidade já há algum tempo, já se devia ter preparado para aí há 3 anos a saída do Suárez. A questão é que o Barcelona o que é que faz? Deixa o Suárez sair num momento em que o Suárez ainda é útil, a custo zero, ou um valor simbólico, para um dos rivais. Pá, isto, do ponto de vista da gestão, isto é um desaproveitamento tão grande de um recurso que tu tens que, tipo, Parece o Vilha. isto é a mesma coisa que tu chegares e, pá, pegares numa pistola e mandares um tiro na cabeça. É exatamente a mesma coisa. Eu diria que é Ainda mais por um tiro cima, na perna. Na cabeça. espera aí, o Quarry respondeu o Griezmann. Eu estava um pouco. Respondeste Griezmann à minha pergunta. Tiveste a beber, Corey? O que é que bebeste hoje, mano? Péssima Griezmann- resposta, pá. o Griezmann não tem andamento nenhum. Estás como o Pacheco que É o andaste na Pacheco vinhaça, no ok? Tintol. No Tintol não, no Porto, desculpa. No Porto. Eu estive aqui a ver álcool também. O Johnny Pá, P eu teve tô a a dar dar- no Benderon. Eu estou a dar no Beneron. Eu estou mesmo É. batido. Eu estou mesmo já. Sério, eu estou mesmo a ferver, pessoal. Eu estou mesmo a ferver. Mas pronto, eu acho que já falámos tudo. Sim, agora fora de brincadeiras, o Griezmann é um excelente jogador, não é? Acho que não há dúvidas disso. Mas o Griezmann devia ser, para o bem do Mas não clube tem e dele, aquela devia ser do estaleca. Barça. Eu acho que o Griezmann não tem aquela estaleca para assumir no Barça. Mas sim. Qualidade como futebolista. Não, a minha pergunta era mesmo aquele que se pode-se assumir como referência do Barça nos próximos Como uma anos. estrela do Se o Barça, Messi Barça sair. nesse caso. Lá Não, está, eu acho que a minha aposta, a o Ter questão Stegen mas o Ter é Stegen já é. a contratação do Griezmann teoricamente fazia todo o sentido. É um jogador tecnicamente evoluído, faz um par de posições, é bom com a bola no pé, ele consegue assumir funções de playmaker, joga bem de costas para a baliza, joga bem com um avançado, joga bem sozinho ele no meio. Tipo, a única razão do Griezmann não funcionar no Barça é porque o Griezmann está em subrendimento. É a única razão. A culpa do Griezmann não jogar bem é dele, porque teoricamente era uma contratação que fazia sentido. O contexto não era assim tão diferente. O Atlético Madrid joga uma forma completamente diferente do Barcelona, mas se tu fores a ver os jogos dele com a França, em que a França consegue assumir e ser protagonista no jogo, o Griezmann, pá, teoricamente tinha condições para jogar bem no Barça. Não joga porque, pá, não funciona. Acho que o do Soares é mesmo. Não diria mais gestão, porque acho que substituíram muito bem. Que o Brad White é dos melhores pontos de lança do mundo. Mas eu acho que. Epá. Eu acho que honestamente o Griezmann devia ter vindo para ser o substituto do Soares e nunca foi assumido como tal. Nunca foi assumido que ia ser o substituto do Soares. Ele nunca jogou, ou não jogava com o Soares, ou jogava tipo. Não, aliás, ou jogava com o Soares em posições diferentes, de extremo. Eu acho que honestamente o que fazia sentido era o Griezmann ter vindo para assumir o lugar do Soares. Não veio, não substituto, veio o Red White das transferências mais estranhas de sempre. Sem contar com o Alex Vidal, que era para ser o próximo Dani Alves. E o Alex Vidal, vocês hoje estão mesmo a puxar jogadores mesmo. Não, mas lá está. Tipo, Eu não respondendo sei. agora aqui, respondendo agora aqui Um a esta bocado questão que o Quarry levantou, eu acho que a seleção francesa se aproxima mais do Atlético. Eu estou a falar nas situações em que a seleção francesa conseguiu ser protagonista, ou seja, em jogos em que ou estava à procura do resultado, precisava de marcar golos,
em jogos em que era claramente favorita e assumia naturalmente mais o jogo. Nesse tipo de jogos, isso até com o Atlético Madrid aconteceu, porque a malta vê os jogos do Atlético Madrid. Há muitos jogos que o Atlético Madrid defende, mas também há muitos jogos que o Atlético Madrid tem que assumir o jogo porque tem que ir atrás do resultado. E mesmo nesse contexto, o Griezmann era um jogador fundamental e jogava bem, entendes? Não estou a dizer que, pá, do modo geral, obviamente são contextos diferentes, mas aconteceu existirem contextos semelhantes ao que ele tem no Barcelona e ele demonstrou ter qualidade, entendes? Pá, lá está. Eu acho que só pelo facto de ele ser um campeão do mundo, um dos melhores jogadores, ele até chegou a estar tipo top 3 na bola de ouro. Pá, é um jogador tecnicamente muito evoluído, tem muita qualidade técnica e pá, não é qualquer gajo que é campeão do mundo, titular, tipo, assumindo as condições, aliás, assumindo as características inatas que ele tem e a competitividade, o profissionalismo dele, que foi o que nós começámos a falar quando lançámos a live, foi, pá, eu assumia que o Griezmann ia ter tudo para resultar no Barcelona. Sinceramente, independentemente se o Sim, contexto era assim tão diferente quanto isso. até fica aqui já dito que eu sempre disse que ele nunca ia cair. Sempre Eu disse. não sei se tu estiveste aqui quando nós acredito, não. falámos do exemplo do Samuel Eto'o ter feito um jogo a defesa esquerda. Estás a ver? Tipo, o jogador quando tem aquele compromisso, aquela atitude competitiva, quando é profissional e quando o jogador está tão obcecado em jogar e fazer o melhor para a equipa que não interessa a posição em que joga, ele vai dar tudo e vai jogar bem, entendes? Eu acredito que o Samuel Eto'o nessa época, se tivesse feito a época toda a lateral esquerdo, tinha jogado muito na mesma, entendes? Não interessa a posição. E eu acho que o que falhou no Barcelona, aliás, o que falhou no Griezmann foi o Griezmann, não há outra explicação. Pois. Mas pronto, acho que advendo a mentalidade do jogador, pois. Sim, lá está, foi as questões que nós falamos ao início. Era aquilo que a gente estava a dizer, sim. É tal questão inata. Há muito jogador que já vem com essa obsessão, mas há muitos jogadores também que alimentam isso com, com o compromisso que têm com o projeto, com o treinador que têm, pá, com a equipa, com os colegas, entendes? Pá, é tudo uma questão de contextos. Muitos não, lá está. Há muitos jogadores. O Gavas até deu o exemplo do Acunha. Que o Acunha a jogar com o Kaiser, a jogar com o Zé Manel, era exatamente o mesmo. A entrega dele era a mesma, o compromisso dele era o mesmo. Era um jogador que ia largar tudo dentro de campo, a jogar lateral, a jogar a ponta de lança, a jogar a extrema, a central. Não interessa, entendes? Há jogadores que têm essa característica inata, simplesmente são assim. Há outros que não, precisam daquele empurrão. Pá, mas eu, a meu ver, um jogador que custa 120 milhões não tem que precisar de empurrão de ninguém, tem que jogar bem à bola e ainda para mais um jogador que é campeão do mundo, titular e que pá, tem o currículo que tem. Sim, sim. Muitos destes jogadores que têm Era isso que eu ia dizer, verdade. estes índices competitivos muito elevados. São sempre Temos temperamentados. um bom exemplo, temos bons Aquele exemplos sangue em Portugal. sul-americano. Nós temos excelentes exemplos em Portugal. Olha o Jorge Costa, olha o Bruno Alves, olha o Pepe. Os jogadores do Porto, quase todos, o Paulinho Santos, eram jogadores extremamente competitivos e depois tinham um temperamento, pá, que era o que se Paulinho via. Santos foi até apanhar o Acosta na final da taça. E ele acalmou-se. Não sei se vocês sabem que já é que eu estou a falar, mas acho que o Paulinho Santos a partir daí acalmou-se. Acho que alguém lhe deu uma pena, né? Um gajo chamado Beto. Sim, mas o Rami veio para o Boa Vista num contexto completamente diferente, né? Não custou 120 milhões. Se o Rami Peraí, tu estás a tivesse dizer, custado... peraí, ele não se arrasta. Peraí, não se arrasta aqui. Estás a ser irónico? Espero que estejas a ser irónico. O homem já está acabado. Não. A questão não é o ser campeão do mundo, entendes? Pois é, Eu só estou a dizer, é campeão do mundo para reforçar a ideia, que é um jogador de excelência, é um jogador de elite, top mundial, que é, entendes? Pois. É complicado, é complicado. Mas bem, pessoal, não sei se... Tens aí mais alguma questão? Gavas, é que és o mediador, pá. Não, estou aqui a ver Faz se o o. teu trabalho. Estou a ver se o Corey tem mais alguma pergunta.
E vocês já falaram de tudo? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Eu, por mim, acho que não tenho nada a acrescentar. Acho que a gente falou de. Sim, é os Tudo. chamados jogadores à Porto, como também tinha os jogadores à Barça, mas é noutro sentido. Eu acho que também, nós falámos um bocado disso, é jogadores sem a cultura do clube. O Porto era uma equipa um bocado sarrafeira, um bocado combativa, neste caso. Jogadores muito agressivos, muito preparados para o combate. O Barça, jogadores muito técnicos, muito dispostos também a ter bola no pé. Lá está, tem a ver um bocado com as filosofias do clube, acho que é isso que o Barça perdeu. Perdeu um bocado a filosofia e isso nota-se nos resultados e na maneira de jogar. E acho que vai ser um bocado difícil voltar a recuperar essa O filosofia. Barça não perdeu, o Barça desvirtuou-se um pouco. Acho que honestamente perdeu um bocado, meu. Epá, não perdeu. Não perdeu, mas desvirtuou-se muito. Não estou a dizer que perdeu no sentido que deixou de tentar. Eu acho que simplesmente os jogadores que vieram não têm essa filosofia, tá? Então perdeu no sentido de, mesmo que tenham essa filosofia, não se vê. Pelo menos eu não vejo. Não, mas lá está. Tanto. Houve um dos treinadores que se desvirtuou mais até foi o Valverde. Eu não sei se vocês se recordam da época que ele foi campeão com o Paulinho no meio campo, que foi a época em que o Neymar saiu, que o Barcelona até começa essa época com uma derrota no Camp Nou para a taça, para a Supertaça, que o Ronaldo marcou até um grande gol. Tipo, ninguém previa que o Barça tivesse uma época tão boa quanto teve ou tão regular, porque o Barcelona nessa época em dezembro, o Real Madrid estava tipo a 12 ou 14 pontos, uma coisa assim. E eles nessa época eles praticavam um futebol que era um 4-4-2 fechadinho com o Paulinho ali a fechar ali corredores, entendes? Não era uma equipa que queria ser protagonista, assumiu um estilo de jogo diferente, entendes? Epá, na época a seguir, ainda para mais depois do jogo em Roma e do que se passou em Roma, o Barça teve que seguir um bocadinho mais aquilo que são as suas filosofias e ele foi obrigado quase a isso, porque a equipa era assobiada, literalmente. O Barça nesse ano foi campeão, pá, aí em março, e a equipa era assobiada. A equipa a jogar bem era assobiada, porque pá, não assumia o jogo, não era protagonista, Não jogava a não Barça, como tinha o estávamos a dizer. controle, não jogava a Barcelona, exatamente. É tal coisa, o Barça não representa só pá, aquele clube, é as cores, é a cidade, há toda Pois uma mais essa, identidade, o que o Barça representa em si, pois é outra conversa também. é toda uma identidade que foi criada e o grande responsável foi o Cruyff. Verdade. Mas pronto, Bem, acho acho que que por não. hoje é tudo. Já ainda Yeah. falámos aqui quase 2 horas. Foi bom, acho que E foi um não bom deu para falar episódio. Foi um tudo, bom que isto, episódio. o Barça há muito para falar. Yeah. Quero Pá, agradecer ao desculpem lá- Cori, o desculpem Cori lá, mas também. eu hoje estou bem a ferver, eu não tive a falar, mas estou a ferver completamente. Eu vim para aqui com Covid, eu estou bem vermelho, não sei se vocês conseguem reparar, mas eu estou a ficar bem vermelho. Está tão quente. Isso estás-te a imitar aqui o Cori. Eu percebo. Também. Mas eu quero agradecer ao Cori, que também dinamizou muito o podcast de hoje, sempre a fazer muitas perguntas, a intervir muito. Sim. Gostei muito também. Olha, bem-vindo. Na altura para chegares, Dark, vou ser sincero Eu não que isto já sei está a eu não sei acabar. se estou com, eu não sei se Mas estou com bem-vindo. Covid. Eu estou com sintomas desde ontem. Eu passei a noite de ontem com febre, eu e a minha filha. Eu já tive melhor, mas estou-me a sentir bem mal. Mas eu estou a ligar para a saúde 24 desde manhã. E eles não atendem. Vou-lhes tentar ligar agora de madrugada. Pode ser que é quando está tudo a dormir. Mas não sei. Mas os sintomas apontam que sim. Não sei. Logo se vê. Se tiver, tenho. Se não tiver, olha, se morrer, façam aí um podcast em minha homenagem. O podcast é o nosso. 2 horas a fala do Johnny P, o que é que ele podia ser. Aquele rapaz talentoso. Metemos a tua foto na webcam. Mantemos aí. Olha o Dark. Bem-vindo, Dark. Certo, sempre nos Bem-vindo, timings. Dark. Bom time. Grande abraço. Bom time. No privado atendem-te. A questão é que eu não quero ir para o hospital, não quero estar a sair de casa, estás a perceber? Eu queria primeiro que eles me atendessem para eu fazer o teste primeiro, estás a ver? Espera aí, mas estava a falar o quê? Ligar. Eu não sei Eles se fazem vejo, não sei despiste pelo privado. Tens é que pois. pagar, pois é pagar o teste, pois pá, fazem uma barra de tonéis. É uma barra da Nation para o teste. barra do de Johnny tonéis. Depp. Não, mano, eu vou arranjar forma pago o teste. Também há aqui um sítio ao pé de mim que acho que também Pá, eles têm fazem que testes. atender eventualmente. Mas pronto, eu vou tentar. Hum. Olha, mais uma vez obrigado por teres aparecido aí. O Dark também, já apareceu no fim. Os melhores para o Epá, último, se para ouvir dizem. o CNS está Verdade. em colapso, pois está.
Epá, mas apareçam aí para a semana, a gente vai fazer um novo episódio, apareçam aí que é para discutirmos entre aspas, mais. Discutir de bola. E pronto. Trazemos um Eh, tema novo, se calhar sim. falamos um bocadinho do Campeonato Português. Sim, se calhar voltamos ao Campeonato Que é Português. para Sim, criar já provavelmente. aqui algumas inimizades, Yeah. para dinamizar também aqui o canal. Para Precisamos para a de semana haters. falamos. Para a semana Quari, tens de precisamos tens de começar a reencaminhar os haters aqui para a stream. Nós É o que a tratamos dele. gente quer. O pessoal que tu Nós banes tratamos no dele. Twitch, mete-os aqui, que é para nós. Damos flame. Estou a ser atacado. Yeah. Bem, por hoje é tudo, pessoal. Ah. Grande abraço a todos. Ao Grande Corey, abraço a ao todos. Dark, a quem teve aí não se pronunciou, ao Careca que teve aí também. É. Grande abraço a todos. As melhoras ao Jenny P. E por hoje é tudo. Grande abraço. Tá, Beijinhos. fiquem bem, pessoal. Obrigado. Força, Adeus. fiquem bem. Um abraço.